E hoje estamos aqui com o grupo Temporá, o coletivo cultural mais antigo de Caçador. Brindando a participação deles, nós conseguimos essas duas pessoas incríveis que fazia tempo que estávamos tentando agendar e eles não vinham. Nós conseguimos arrastar o nosso terceiro programa, o Tocaia, começando aqui com vocês o Luciano Jardel e Adilson Panata. Para começar, a gente quer saber um pouquinho, depois a gente pergunta do grupo, do coletivo, que tem muita história para contar, mas a gente quer começar pedindo para que cada um se apresente, fale um pouco de si. Vai lá, Panata. Eu acho que primeiro os mais novos, né? Os mais novos? Luciano, então o Luciano. Vai lá, Luciano. Posso, vamos lá, gente. Então tá, eu sou o Luciano Jardel, né? Eu tenho hoje 24 anos e minha vida de artista, a gente sempre faz arte desde criança, né? Mas no teatro eu iniciei lá com 10 anos, num projeto de escola de periferia, de um projeto de ponto de cultura, um projeto do governo federal. E foi através de um projeto de ponto de cultura que eu descobri a arte, realmente como ela acontece. E desde 2010 eu estou apaixonado pela arte, principalmente pela arte do teatro, que desde aquela época eu não larguei até hoje, né? Então faz 14 anos que eu atuo como artista e hoje como artivista também, né? Que é muito importante nos dias de hoje. Em Caçador, particularmente, já atuei, eu acho que praticamente em todos os grupos de teatro, já tive a honra, né, de participar, de ser convidado para montar vários espetáculos também, de auxiliar em algumas montagens. Isso deixa a gente muito feliz. Em poder participar da história do teatro na cidade é muito importante para mim, ainda mais nessa idade, e é um currículo muito grande, que eu tenho muito orgulho de dizer que eu participei de vários grupos aqui, e a gente se fortalece como pessoa também em todos os grupos. Já participei, sou cofundador do Janela da Arte, já participei do Vento Negro, já participei do grupo de estudos Prefácio do IFES, então a gente já montou, e atualmente a gente tô atuando mais ativamente no grupo Temporá. Já atuava desde pequenininho com algumas intervenções e hoje a gente está mais ativo no grupo, né, e com vários projetos mais para frente. E é isso. Daí você vai lembrando de mais coisas depois. A gente vai falando. Ótima trajetória, muito bom. Que trajetória para ser tão jovem. Quando eu crescer, imagina, né? Pense quando ele crescer. E aí, Paná? Bem, primeiro eu vou falar que eu sou da Arroio 30, senão o meu sotaque aí já o pessoal vão só tirar sarro, né? Então, mas eu vim para Caçador pós-enchente, né? Aquela enchente universal que teve aí, né? Que é dilúvio. E a princípio, né? Puta que pariu, eu acho que vou desligar isso daqui. Dá pra atender ou não? É uma pessoa muito solicitada. Dá pra entender, não, de boa mesmo. Não, acho que não. Melhor não, senão grava. Não, mas acontece. É nosso terceiro programa, a gente esqueceu de pedir pro pessoal não atender telefone, mas também a gente não colocou isso como regra. Não, exatamente. Pode Pode ser atender. uma ligação Então, importante, ainda mais Sim. em tempos pandêmicos. Ó, Verdade. estou ocupado agora, só se ele respeitar. Aí. Muito bom, muito bom. Daí, prosseguindo. Então, então sendo do Arroio 30, pra gente, Caçador era uma cidade grande, né? Aí, enquanto estava lá, era jovem, né? A gente tinha algumas habilidades com futebol, inclusive, né? Tinha alguns empresários já querendo levar a gente para um grande centro, né? Para treinar futebol, né? Aí eu tive um problema, na época era incurável, graças a Deus. Diziam que era incurável, mas fui curado, né? E aí acabei por não poder andar, coisa parecida até para facilitar os estudos e promessas também, porque quando você está na hora que eu andei ali para perder a vida, né? Eu tinha 5 dias de vida, né? Aí você faz promessas, né? Olha, vou me dedicar à vida religiosa, coisa parecida, né? Osteomielite, era uma infecção na medula do osso, né? Bem no joelho, ali não podia abrir, não podia... E na época, eu tinha uns 16 anos.
E aí atrofiou a perna, na época também não tinha fisioterapia, acabei ficando com a perna 1 ano e 8 meses sem encostar a perna no chão, né, com a bengalinha ali e tal. Né. Acabei vindo nessa coisa da questão da fé, da mística e tal, pela cura e tal, a gente acaba meio que, para pagar uma promessa até, vindo para o seminário. Né. No seminário em 84, aí fiquei até 88. Né. Aí, a partir do seminário, a gente também já ingressou na universidade, enquanto estava no seminário. E dentro da universidade que a gente começou a enfervecer essa questão do teatro, né? Sentindo necessidade de expressar um pouco do que foi a guerra dessa região, que é a Guerra do Contestado, né? Então, em 1990, a antiga FEARP, né, a gente tinha um grande diretor que era o Avito, que feliz daquele que teve a oportunidade de participar das montagens do Avito. O Avito arrastava multidões, né? A gente nunca, assim, sempre que apresentou era sempre lotado, sempre. Ele tinha um linguajar, um jeito de fazer teatro diferenciado, né? No palco havia as contestações, né? Mas no que tange a mobilização, né? Assim como ele mobilizou a gente que era universitário e reuniu a primeira montagem do grupo, a primeira reunião de pessoas para formar o temporada foram 56 pessoas na universidade, entre professores, alunos, a maioria era de pedagogia e serviço social. Na época FEARP, né? FEARP, na FEARP, não tinha ainda para ver como é antiga a história, né? Não tinha um anfiteatro ali contestado, né? A gente ensaiava no auditório lá, né? Mas a partir daí aí a gente começou em 56, foi indo, baixou para 30, de repente veio para 24, né? Mas 2 anos depois, com 24 pessoas, a gente montou a peça, né? A peça é composta por 96 personagens, então contemplava a participação de muita gente. Você, né? lembra, Natal, além do Avito, que era o diretor, eu trabalhei com ele aqui, todo mundo trabalhou aqui, teve a honra de trabalhar. Opa, e aliás, ia ser interessante a gente fazer até você, né, no colo do teu pai, mas levando os esporros do Avito. Do Avito. Mas você lembra de outros nomes, além do Leodemir Espíndola? Leodemir Espíndola, o pai do... Só pra gente citar aqui, pra deixar registrado quem que estava nessa fundação do temporário. Carol, por isso que eu falei, ó, vocês deviam ter me avisado antes pra vir pra cá pra gente se preparar, porque... Não, mas eu ajudo você a lembrar. Não, peraí. Mas a gente avisou, foi sexta-feira lá, ficamos 4 horas conversando, tá, tudo bem. Ensaiando, desde aquele dia ensaiando. Mas ninguém pediu, eu nem sabia o que era pra fazer aqui, pra falar a verdade, mas tudo bem. Mas assim, de pessoas, Vocês não falam. além do Avito, assim algumas pessoas que a gente lembra, né? Tinha o Miro Sibidini, que era violeiro, né? Que na peça, toda a peça teatro e principalmente o Contestado devia ter um violeiro, né? Então ele foi o primeiro violeiro do grupo para cantar as músicas, que eram 11 músicas, né, do Contestado, era o Mário José Borelli. E pensa em umas músicas puxadas. Boa, né? Então, tem muitas histórias, né? Para começar, aí tá, vamos montar o Contestado. Partir da onde? Aí, de repente, alguém surgiu com a ideia que tinha um tal de Romário em Curitiba, que tinha uma bela peça. Mas ninguém imaginava que fosse tão extraordinária como realmente a peça né? Viu, vocês tiveram a ideia de montar o Contestado antes de conhecer a peça. Sim. De montar o coisa, depois a gente foi atrás da peça. Aí tinha um rapaz que é falecido hoje também, faleceu novo, o Celcinho. E esse... Era marceneiro, trabalhava com... Também... Não, ele era construtor, né? Construtor, isso mesmo. Mas ele foi um dos fundadores do grupo também. Sim, olha só. E aí ele passou... Ele era muito amigo da Lu, a Lu vivia meio em Curitiba, não sei o que, ele cantou a peça para a Lu, foi lá e encontrou o Romário Borelli. Então a Lu Paes também, né? Participando dos primórdios aí do grupo, né? Encontrou então o Romário e é lógico, o Romário chato pra caramba, né? O cara... Não, mas dentro dos direitos Claro. dele, né? Claro. Dentro dos direitos autorais, direitos cênicos dele. Da razão dele. Né? E também, até né? porque a peça do Contestado com o Romário foi uma das peças que mais fez
sucesso é no Brasil, né? E você lembra que antes de pegar o texto do Romário, se tinha algum texto que vocês trabalhavam? Não, nenhum texto. O objetivo do grupo era apresentar o contestado. A gente montou o grupo para apresentar o contestado, né? Por isso, temporá, né? Que advém do linguajar caboclo. Tufão não foi temporá. De temporal, e o caboclo fala temporá. Lá vem temporá. Corre para dentro, tranca a porta. Né? Cobre o espelho, queima a palma, vente e reza. Isso aí. Então, aí assim, tem várias figuras assim, né? O pai dele, o alemão Espíndola, lá, o Leodemir Espíndola também, era uma pessoa bem, né, filósofo e tal, né? Pinduca já estava nessa época? Não. Pinduca veio 5 a 6 anos pós fundação do grupo, né? O Pinduca, antes ele participou de um outro grupo, que era o Reticência, se não me engano, para depois vir para a temporada. Aqui em Caçador também, o Reticência, com a Vito. Com a Vito também. O Avito depois Bailei na Curva também, com o Pinduca participou, né? Com o Daniel Schiavini. Então é um grupo de 30 anos também, se tivesse continuidade, o Reticência. E o Bailei na Curva, sim. E tinha uns outros nomes ali também, que agora não me lembro. Espalhafato depois, mas daí foi mais recente, né? Foi de 20 anos atrás. E tudo do Avito? Tudo do Avito. Olha só que legal. Não, às vezes a gente já sabe a resposta, mas eu pergunto porque é importante deixar registrado, né? Isso é um documento histórico no nosso podcast. Com certeza, eu acho que tem que ser registrado e dar o devido valor às pessoas, né? Assim como a Dona Gladys, que aqui a região, por ser muito fria, então quando a gente começou, a gente não tinha o anfiteatro, então a gente ensaiava no piso frio ali, né? Então todo ensaio, a gente ensaiava de terça e sexta-feira. A gente ficou 1 ano e 8 meses nesses 2 dias, sem falhar ensaiando das 10h30, que era depois que acabava a aula da faculdade, até a 1h30 da madrugada. Que maravilha. E aí a Dona Gladys, né, em memória, né, que veio a falecer no acidente, então todo ensaio levava lá um chazinho, né, de laranja, um chazinho pra gente, pra combater o resfriado, né? Eu peguei algum a gente fez oficina com a Zaira também, né? Ela sofreu muito porque era tudo matuno, tudo. A maioria era gente do interior do mato, porque junto comigo também tinha vários que eram, a exemplo do alemão, era seminarista, que também tinha vindo do interior, né? Então era difícil. Então ela, como massoterapeuta e tal, foi dando umas amolecidas na gente, né? Quem tem mói, quem não tem mói também, ela mais ou menos. Mas tem a Dona Gladys, o Padre Márcio também foi uma figura importante, né? Não, esse Padre Márcio que está aqui agora, é outro padre? Não, o Batel, né? Padre Márcio Batel. Aí tinha as gurias de serviço social também, que foram muito aquelas, abriam um caminho, né? Tinha uma energia assim que tá louco, né? A Angélica, a Marisa... A Marizinha, né? A Marizinha, filha da Dona Gladys também. A Marizinha na época tinha 14 para 15 anos. E o Vitor Aldo entrou depois daí? Oi? O Vitor Não, o Vitor é fundador do grupo também. Fundador do grupo também, o Vitor Cezanhac. E o Vitor, é importante ressaltar que ele, em toda essa trajetória do grupo também, ele nunca abandonou o grupo. Sempre, até hoje, ele é presente, né, no grupo. Sócio colaborador. Algumas montagens ele não consegue participar, porque ele é muito ocupado, né, com aulas, e aí ele toca mais o projeto Pescar durante o final de semana também, então tá muito difícil para ele. Mas, senão, o Ricardo também é um dos fundadores, né? O Ricardo Pellegrinelli, na época a esposa dele, a Luciana Pereira também, né? E mais quem? O José Canônica, que é um artista plástico lá de Salto Veloso, é um dos fundadores, ele ajudava na música junto com o Mirinho, que era de Salto Veloso também. Hoje o Miro trabalha numa sucursal da Globo lá em Mato Grosso. O Zé está em Salto Veloso. Estão tudo espalhado, mas a maioria está viva ainda. Vou cobrar do José Canônico na hora que eu Mas vi. claro, pode. Não sabia. É um dos fundadores, que era do seminário. O Miro, o Zé, o Alemão, eu. Na época o Padre Roque também começou. O Gilberto estava? Mas ele logo saiu. O Padre Gilberto não. Foi depois. Depois ele tentou até entrar também, mas sempre meio na tangente, né? Mas o Padre Roque também iniciou, o Padre Roque. Só iniciou, acho que participou dos 2 ensaios. Aí ele teve que sair também de Caçador. Para o pessoal de cá, o pessoal que está assistindo não tem noção, mas o espetáculo Contestado
é vamos dizer, tem cerca de 2 horas. 2 horas de durações, 11 músicas, 36 cenas e 96 personagens. Né? É muito grande. Não tem noção do que é um espetáculo desse tamanho hoje em dia. Não se faz mais tantos assim. E ele é uma peça que fez sucesso, porque na época eu digo que fez sucesso porque a gente apresentou em mais de 70 municípios na época. Né? A partir de 92 até. Nós estreamos em 92 em Concórdia. Né? Foi orientação dos diretores, não, vamos. Panato, não foi em Concórdia também a última apresentação do Contestado? Acredito que não. Eu acredito que não. Em Concórdia eu sei que a gente apresentou. Volta e meia ele chamava a gente para apresentar, era meio com frequência, mas não foi. Fraiburgo. Foi Fraiburgo com o Romário Borelli tocando violão ainda, fazendo percussão. Fraiburgo no evento do MST. Isso mesmo. Nós estava lá. Eu lembro dessa ida para lá. Para Fraiburgo. A gente tinha feito aquela apresentação, que foi uma novela também lá em... Né, que a tua mãe ficou louca lá para das armas. Não quero ver essas armas, pelo amor de Deus. Mas, Panata, e aquela história... Agora você fez eu lembrar de uma coisa. Aquela história... Não sei se é essa que você está falando, de Calmon? Não. Não, ele é Florianópolis. Florianópolis, lá no Teatrão, grandão. Foi clássico. Que a gente apresentou antes para uma apresentação que teve no encontro estadual de secretários de saúde aqui em Caçador, né? E aí uma pessoa se falou, não, vocês têm que apresentar em Floripa. Foi a uma primeira peça vez dessa tem que ir que é o maior teatro lá, né? Foi a primeira vez que o grupo foi pra capital? Pra capital, sim, foi a primeira vez. Que legal. Aí, Que momento. Em que ano? pense bem. 2000 e... Ai. Foi ali, 2003, 2004, eu acho que é por aí. Aí, na época, a gente, como que vamos apresentar, né? Todo mundo ficou preocupado. O Álvaro de Carvalho, Lembro desse. para quem joga futebol, é como você jogar no Maracanã, né? Então é um momento assim... Teatro histórico de Santa Catarina. E aí... E o pessoal geralmente comenta das peças de lá, como é que é o pessoal, os críticos, os jornalistas, um monte de coisa tá de medo. E aí sempre já começa. tinha aquele negócio, até hoje tem, né? A gente teve adrenalina nessa vida para subir no palco, mas agora para viajar igual esse daí, eu tô para ver outra. Né? Realmente a gente tava, mas assim, a gente tinha consciência daquilo que a gente ia levar pro povo da capital e a gente sabia que também era uma necessidade eles entender e compreender e que a gente tinha plenas capacidade e competências para estar repassando essa história para eles, né? E com essa garra que a gente foi. Que eu falava das armas antes, aí na época veio aquela coisa do desarmamento e e aí a dona Efigênia ficou louca, né? E a gente tinha as armas que usava, imagina, e a arma é um adereço. Eu me lembro que ficava na casa do pai essas armas. Eu ia final de semana lá e pegava elas e ficava brincando. Ah, seu alemão então dava pro filho brincar. Mas a gente nunca só usava arma, munição. Que responsabilidade. Munição. Mas enfim, aí a dona Fernanda meio que destruiu o que deu das armas. Destruiu? Destruiu. Tua mãe? Destruiu tudo. Destruiu tudo. Dizia, não quero ver essas armas. Ela falou bem assim, não quero ver essas armas no ônibus. Não quero ver. Uma semana antes. Daí eu digo, não vai dar para discutir com essa mulher, né? Não vamos convencer ela. Policial. Aí tinha um baúzinho que foi o resultado daquela vontade dela, aquele baúzinho. Aí o que eu fiz? Recolhi todos os pedaços de arma, o que deu para montar, montei. Fiz um baú lacradinho, tudo, e ó embaixo da bagageira. E vamos levar para Floripa. Não, eu me lembro que era um baú comprido e tal. Era bem esse baú que ficava na casa do pai. E daí com as alças do lado também. Aqui e tal. Aí pegamos e coloquei escondido no bagageiro. E ninguém sabia, porque se alguém ficasse sabendo, e daí ela jogava fora. Ela parava o ônibus e ia jogar no meio do mato, casava. Nossa, as armas, né? Porque. Não, por causa desse negócio do desarmamento. Porque ela disse, não, gente, ó. Eu trabalho na delegacia, se pegar a gente com isso, nós vamos ficar presos. Nós não vamos apresentar a peça. Digo, não. E hoje tá no momento desse tem que arriscar, né? Imagina, nós ir pra guerra sem arma. Mas não é essas armas que estão no Museu do Contestado hoje? Sim.
É aquelas que estão lá. Algumas até foram emprestadas e não devolveram ainda lá com o Gilberto e o Pinduca. Nem fale, Ó, fica na Futuro denúncia, presidente, que é o denúncia. Luciano aqui, ó. tem que cortar Já essa passa a parte aí. responsabilidade. aí. Já, né, vai atrás desse material, que isso é um acervo e tem história, né? Com certeza. Aí a gente conseguiu recuperar no sentido de deixar ela no formato normal de novo, né? Mas alguma coisa ela mandou até soldar Nossa. o gatilho, Pra não soldar. atirar, eu lembro de um negócio Pra não desse, atirar, pra não ter, entende? verdade. Pra não caracterizar que funcionasse, então. Sim. Mas aí, assim, a gente foi, né? Mas além das armas, assim, um empecilho grande foi quando o diretor me liga e diz, ó, vocês não vão apresentar em Florianópolis, o Romário Borelli. Por quê? Pense bem, né? E aí, E agora? pra gente que tinha aquele sonho, né, diz Romário, olha, vai ser difícil, ó, se acontecer isso, eu não sei, mas eu acho que acaba o grupo, E por que ele não queria? Pois é. pela questão da responsabilidade. Ah, é? Ele não disse, tava não, é contando muita bem. responsabilidade. Olha, ele disse, olha, lá para apresentar em Floripa é um público muito de gente. Ele disse, é 2, 3 filas só de críticos do teatro. Vocês estão preparados para isso? Ele falou, vocês estão preparados para isso? Aí E aí, Não. ia bateu no peito e falou, nós estamos preparados para isso, Não, sim. eu falei, nós estamos aqui justamente para isso, né? exatamente. A nossa vida está aí. É Mas o que vai mais falar nós isso queremos é isso, ó, nem pensar. Eu falei, Um monte nem de pensar. caboclo, Agora você rebelde quer- vai falar isso ou Romário Borelli? Porra, Eu acho que aí- era medo. O Romário tava com medo de dar o texto pra alguém e não interpretar. Mas quem Não, mas a é gente pior do era- que alguém do contestado pra interpretar esse texto? talvez depois ele aprendeu. E ele já tinha liberado, a gente já apresentava há 7, 8 anos a peça é. dela, né? Mas só que foram várias montagens, e essa última montagem que ele falou isso, então ele estava tão preocupado porque ele não tinha ainda. Intimidade. Não, ele não tinha visto a apresentação daquele elenco, porque assim, ó, cada 2 anos a gente meio que renovava, né? Parte do texto, e Elenco, tudo, né? elenco, Renovava. músicos, né? Músicos era. Quase todo ano mas mudava, né? Violeiro, né? Porque daí o violeiro ou tinha que estudar fora, ou tinha. Aí, Ou casava. ou virava É a mesma artista da coisa noite até ali, né? hoje, Tocando violão e tal. Aí a gente perdia o músico. Mas existe uma coisa, Panato, que também é muito, muito legal, né? O Temporá sempre criou gente que trabalhou com arte a vida inteira. Desde o começo, desde os primeiros ali, o próprio Vitor ainda trabalha com arte, até no Projeto Pescar mesmo, você trabalha com arte, o Alemão trabalha com arte, todo mundo continuou nessa pegada aí desde o começo do grupo. Eu passei pelo Temporá e também continuei trabalhando. Sim. A Fernanda, veja bem, Fernanda. depois a gente continua da apresentação da Floripa, né? Mas um parênteses da Fernanda. A Fernanda se formou em jornalismo e veio trabalhar. Caçou, trabalhava no jornal aqui, né? Aí um dia a gente estava numa manifestação aí na avenida, eu nem lembro o que era, né? Era tanto protesto que a gente fazia, Caixão. e coisa que. Caixão e coisa lá. Na época e corrente do FMI puxando o mapa do Brasil. Nossa, é muito bom. Sim, sim. É, Bom. aí eu cheguei para ela e nessa questão de tá de repente surgindo pessoas, né, artistas novos. Falei, Fernando, você poderia entrar? Porque assim, ó, caçador é difícil. Durante essa trajetória toda, foi muito difícil a gente encontrar alguém que escrevesse. Pra Em jornalismo. Que escrevesse para jornal. Ninguém escrevia. Até hoje é difícil. É hoje. Foi a única jornalista que apareceu aqui que sabia escrever. Que realmente escrevia matéria. Entende? E falava o que a gente Aí falava. Vou escrever o que a gente falava. Aí eu, não, mas uma pessoa inteligente, formada na Univale de Eu vou Itajaí. ser, Eu digo, essa pessoa tem que fazer parte do grupo. Eu disse, Fernanda, vamos participar. Não. E ela era meio tímida, assim. Né? Não, de jeito nenhum. A última coisa que eu vou fazer na vida vai ser subir num palco. Olha só. Eu digo, então tá. Mas uma coisa você não vai poder negar, você vai participar do grupo para ser secretário do grupo. Né? Aí posso até pensar, né? E aí acabou entrando no grupo. Né? Eu conversei com ela esses dias num projeto Fio dos Ventos, ela está em São Paulo. A gente Está em fez São junto. Paulo, não sei se está vivendo ainda disso. Eu sabia que ela está vivendo de arte cênica. Né? Então, e depois, aqui também ela deu um giro com a Vito e o Kleber. O Kleber é outro também que passou pelo grupo e foi para São Paulo, se deu bem. Hoje está Tá em Videira. tá né? fazendo toda a questão cultural de Videira. Então, tudo pessoas que passou pelo temporada. Putz, muito massa. Mas a Fernanda assim, foi uma coisa foi muito transformadora. Né? Ela saiu de 0 a 100 em arte cênica. Né?
E assim como outras pessoas também, né? Não, Eu mas mesmo. Eu também. lembrei, É. Panato, agora do Hélio. O Hélio é um cara que é parceiro nosso aí faz anos e também tá no Sim, temporada olha, até com hoje. certeza. E lembrei daquela cena do Contestado em Calmon, onde pela primeira vez, e pena que a gente não registrou isso em vídeo, mas a gente teve que parar uma peça no meio. Você lembra? Porque o personagem dele era o Adeodato. Sim. E aí a gente teve que escoltar o Hélio, parar a peça no meio, pedir para a plateia se. Você lembra de detalhes disso? Eu não estou bem lembrado desse. Não? É que você falou ali antes, eu me puxei. Mas isso era importante de registrar por causa da seguinte pergunta que eu vou fazer agora. O Contestado, né? Sempre foi um carro-chefe para o grupo. Tanto é que o nome já surge. Ah, de sim, uma com palavra certeza, acabou. com certeza. Sim, sim, sim. Qual que é a cultura que o Temporá tem, vamos dizer assim, no sentido de identidade? Claro que já está bem óbvia que é a identidade do Contestado Caboclo, mas tem em palavras, como é que você pode definir? O Luciano, que está chegando agora, também vai assumir a presidência aí do Temporá. Eu acho que assim, o Temporá, talvez se fosse assim, que é por ser um teatro popular, talvez, mas não no termo mesmo, né, 100% e popular, porque teatro popular a gente sabe que até tem algumas diferenças. Mas, de certa forma, muito comunitário. Né? O Temporada sempre foi muito comunitário. Muito comunitário. Muita. Por exemplo, qualquer cidadão, né, de qualquer grau de ensino ou sem grau nenhum, poderia estar participando do grupo e sempre teve espaço no grupo. Né? Por quê? Porque a gente, quando você fala em identidade, né, além do Contestado, a gente se firmou fazendo os eventos religiosos também aqui da cidade e na região, né, como Paixão de Cristo, São João, Alto de Natal, né? E esses eventos a gente envolve muito, se envolve com a comunidade se envolve com o grupo e foi talvez um dos grandes marketing do grupo foi isso, né? Esse envolvimento, né? Que aí, queira ou não queira, você acaba formando um público. Sim. Você acaba, por um lado você forma público e por outro lado você estimula a pessoa a participar do teatro, pelo menos os primeiros passos no teatro. Aí depois, é lógico que vem toda a formação cênica, vem toda, né, através de cursos, e né, muitos tentaram, mas com grande dificuldade, porque a maioria não, sem poder aquisitivo também, e a única faculdade de arte cênica era Joaçaba, então com dificuldade, porque se tivesse uma faculdade aqui perto, com certeza a gente teria muitas e muitas pessoas formadas em arte cênica que estariam advindo do Contestado. Pois é, a questão do incentivo do poder público também, né? E como que era, eu gostaria muito de saber como que era essa coisa na época, de como que vocês apresentavam aqui na cidade e tal, para usar o teatro, por exemplo. Bilheteria, né? Bilheteria. Na época era bilheteria. Então a gente, como eu falei, o Avito tinha um poder muito grande de mobilização, né? Porque apoio até os anos, até 98, 2000, assim, dinheiro público para algum projeto, nada mesmo. Era mas só... ainda é assim, não tem nada. Não, mas houve um até período... 2021. Houve um período que a gente conseguiu, por exemplo, recurso público do Estado, a gente conseguiu recurso público do município, entende? Então... uma coisa ou outra. Uma coisinha ou outra, mas na época a gente não conseguia absolutamente nada, nada. Até mesmo porque a gente nem sabia que existia a lei Rouanet, nem sabia que existia a lei estadual de incentivo à cultura. A gente era, como eu falei antes, a maioria vindo dos matos também, o Avito daquele jeitão deles, mas não, ele era mais ligado à arte cênica e à mobilização, e não ao administrativo, à organização. A parte burocrática nem passava por ele. Tanto que o primeiro projeto que a gente fez junto ao Estado, eu tive que responder processo, né? Por quê? Porque foi feito tudo pelas coxas, né? E aí, na hora de prestar a conta... E é isso, e uma vírgula fora do lugar ali. Exatamente, né? Então, era dessa forma. Mas assim, ó,
uma coisa, por exemplo, que a gente conseguiu respeito, por exemplo, das autoridades aqui da cidade era com o transporte, ônibus. Você chegava 3 dias antes, chegava com a requisição lá de ônibus, o prefeito assinava, na época Era uma conquista. era uma conquista. E o Luciano, me diga uma coisa, o Luciano agora, né, o pessoal está fazendo um trâmite ali dentro do grupo para fazer a ata da eleição já a cada 3 anos. É né? um dos indicados O Luciano é o principal indicado a ser o novo presidente. sucessor na presidência. E aí, Luciano, essa questão da cultura, da identidade do grupo, para você que já, como é que você começou a trabalhar no grupo? Você, com que idade? Você já sentia isso? Como é que foi? Como você estava inserido na comunidade quando você conheceu o Temporá, já que foi a palavra que o Panato falou? Eu acho que a essência do temporário que me cativou também desde pequenininho, o temporário ele tem essa essência de família, de comunidade realmente, né? De não de distinguir, né? Ou, você nunca fez teatro, então tu não pode atuar. Você mora lá no Martelo, então você não pode atuar. Então o temporário não tem essa distinção de pessoas ou de classe social. E isso é muito bacana, né? Porque faz com que as pessoas venham para participar do grupo. E acredito que é por isso que tem tantas pessoas que ainda participam, não em todos os espetáculos, claro, mas estão sempre ali apoiando o grupo, né? O Temporal acredito que é o maior grupo de teatro ainda, com mais pessoas ativas, com grande apoio da população, né? O pessoal reconhece o Temporá, tanto pelos grandes espetáculos, porque ele consegue agregar, acho que desde a época do Avito, acho que o Panata que está aí é merecedor disso também, né? De que as pessoas se sentem à vontade quando estão ali atuando. Então se sentem bem. Eu particularmente, quando comecei muito criancinha, eu não tinha muita noção de teatro, não tinha nada. Então, um pouco de figuração nos espetáculos grandes ali, brincando mesmo. E no decorrer a gente vai aprendendo e vai gostando daquilo, porque a gente percebe que realmente isso é teatro. Porque o teatro acontece com todos. A gente vive aquilo, a gente leva isso para nossa comunidade também. E o Temporá, ele não é um teatro, não é um grupo de teatro do centro, especificadamente, né? O Temporá, ele é do povo, ele é feito pro povo, para o povo, né? E o Teatro do Oprimido vem muito em relação a isso também, né? E uma das peças principal espetáculo para que o grupo foi criado também, o Contestado é um clássico de opressão. E não tem como falar de opressão se não estiver na comunidade, se não for feito pela comunidade também, para quem realmente sabe, viveu aquilo. Essa é a essência do Temporá, que as pessoas que atuam no grupo, elas atuam a realidade, né? Isso cativa muitas pessoas e faz com que as pessoas continuem ali, porque é uma verdade de estar no palco sempre, né? Principalmente no Contestado. Sendo uma válvula de escape para nós que moramos aqui, um ponto de encontro com nós mesmos, que é a nossa própria história. E eu, quando comecei, não tinha noção disso. Fui conhecer o Contestado ali. Exatamente. E você eu comecei a atuar no Contestado em 98, 99, 2000, ali na técnica, com a dona Efigênia, né? Que o Panata fala, a dona Efigênia. Nós dois na técnica ali, depois a gente entrou em outros projetos. E você começou como? Você lembra? Eu lembro, meu primeiro contato com a peça do Contestado foi com a Lu, ainda na fundação, uma montagem que a Lu fez em 2010, mas logo em seguida, em 2012, 13, eu já participei das sketches com o Temporá. fui participar com as sketches do Temporá ali. E você lembra qual trabalho que você fez? Olha, já participei de bastante personagens, a gente teve a oportunidade de fazer alguns personagens de algum sketch, da parte do Gumercindo. Já fui morto muitas vezes também, nas batalhas. Não contestar. Então isso é... E é formação pra gente também, de conhecer a história, de viver esses personagens. É muito bom, porque a gente se reconhece, né? A gente sente a verdade disso. Muito legal. Desculpa te interromper, Luciano, mas justamente para falar isso, o quanto o Temporá não é só formador de teatro, de artistas, mas é formador
Na verdade, é formador de artista na sua essência, aquele artista pensador, aquele artista que se entende, que tem identidade. Com consciência, né? Com consciência, exatamente. Isso eu sempre notei que foi uma preocupação do Temporá. Exatamente. A formação do Temporá, para quem realmente continua no grupo, consegue participar, é muito gratificante, é muito bom, porque ela te forma como um artista, um crítico, um ativista, e você vai evoluindo como ser humano também, que é o papel da arte, né? E a gente separou, o Luciano mandou pra gente umas imagens de história do grupo, que é o roteiro que a gente segue aqui sempre. E tem a história de Floripa que não foi acabada de contar também, né? Não, Bem esperem aí, lembrado, esperem bem aí, lembrado. esperem aí. Dá um bleque, hein? Esperem a história de Floripa, vocês não imaginam o que aconteceu. Meu Não vai falar Deus. ainda, espera aí. E Não não perca adianta no passar próximo o vídeo bloco. pra frente, porque é ao vivo aqui o negócio, tá? Tá ligado que é ao vivo? Ô, Gustavo, histórias. Histórias. Qual que é a primeira que você mandou, Luciano? Não vamos dizer que é uma sequência cronológica, foram momentos importantes para o grupo. Esse aí é, claro, Paixão de Cristo. Panaca deu até uma suspirar. Por incrível que pareça, a minha primeira intervenção no Temporá foi na Paixão de Cristo. Foi ali participando como comunidade ali e na Paixão de Cristo, onde havia muitos atores, né? Era um grande espetáculo. E você veja que a gente vê sempre alguém que falava assim, eu já fiz teatro lá no Temporá. Eu estava na Paixão de Cristo, fazia o povo, fazia figuras. Mas com Sempre certeza. alguém. Se somar todas essas peças, com certeza, se a gente for atrás e catalogar isso, são mais de 2.000 pessoas que passaram pelo Ou grupo. mais, né, Panata? Mais. Se a gente for Não, contar no também. mínimo, então, para não falar assim, dizer, não, eu vou falar uma coisa que não. Se a Daqui a gente pouco for- não tenho como comprovar. Não, se for preciso ir atrás, umas 2.000 Se a gente pessoas que for participou. contar Fúria Cabocla, que daqui a pouquinho o Panata vai falar. Se for contar da Fúria Cabocla, cara, daí Só passa de, na próxima semana. daí passa de Senão 2 nós mil. vamos amanhecer, cara, vai amanhecer. E ali então é o alto de a Paixão de Cristo de que ano? Lembra, Luciano? Essa daí faltou cenário, ó. Porque era precária a coisa. Nosso grande PNT lá. Essa daí é 2010, eu acho. E a Mel, a Maria ali? É? Acho que é. O Jesus é o mesmo ali, né? É o próprio. O próprio Jesus. Cara, não, mas é. Eu cada vez que. Fala, João Paulo. Não, pode falar. Não, mas cada vez que a gente vê, assim, essa coisa que o Luciano tá falando aí do teatro ligado à vida, porque assim, muita coisa do grupo foi além dos palcos, né? Ou por questão de consciência, ou por questão de fé, ou por questão de espiritualidade, de mística, de arte mesmo, né? Mas a Paixão de Cristo, e graças à Paixão de Cristo, a gente se inspirou para fazer a Fúria Cabocla, né? Mas a Paixão de Cristo, assim, é algo que remete a gente a fortes emoções, né? Porque é um espetáculo grandioso, né? O primeiro espetáculo eram mais de 10.000 pessoas que estavam em volta, então, e você se sente tão pequeno lá para representar também uma história tão grandiosa, né? E foi anos após anos crescendo aquele movimento e você sentindo a responsabilidade porque as pessoas não estavam aí só pelo teatro em si. Essa que é a jogada. É uma celebração, Né? né? É uma celebração. Então, as energias ali, para falar bem a verdade, eu acho que é uma das únicas peças que a gente sai de si mesmo, né? Que aí, se você for preciso morrer pela peça, você morre pelo personagem, né? Então, muita coisa a gente até colocava em risco mesmo, na questão de parte elétrica, cara, tinha umas aí no começo aí que hoje a gente não faria de jeito nenhum. Aquele né? gramado úmido, Aquelas os fios por gambiatas, cima, água, alagado. Teve a apresentação que o prefeito teve que arremangar as calças para chegar até no púlpito lá para fazer o discurso. Então, e aqueles fios correndo tudo ali. Pensa bem, o perigo. O primeiro ano foi 2003 ou 2004, né? Da Paixão de Cristo. 2004. Eu me lembro que eu te ajudei a fazer as cruzes, e inclusive
que o Tiago ia carregar, que o Tiago foi o primeiro Jesus. O primeiro Jesus foi o buzinar. Tiago, o segundo Jesus O foi o Panato falou Hélio. assim, vamos judiar desse piá para ser mais real. Mas como, Panato? Vamos botar umas pedras dentro dessa cruz, porque a cruz era oca. Claro, Sim. que nós não colocamos pedra, tá? Se o Tiago tivesse... Porque ela já ficou muito pesada só eu acho que era Pinos, né? Que você Não, fez. é Pinheiro. Pinheiro? Pinheiro. Então mais Ah, Pinos pesado. não aguentava. Tá o lá tranco. até hoje essa cruz guardada. Tá lá. E aí o Thiago velho, coitado, foi ensaiar tudo, mas daí foi real o negócio ali. O negócio não era Não sentia. biscoito, não era pra É. sentir. Sem né? contar quando pegava um alemão da vida, que dava-lhe chicotada pra valer. O alemão dava de verdade. Não, teve algumas lá que tiveram que blasfemar, até mandar lembro ele umas brigar durante a encenação, por O baixo. o pai falava que fazia questão de fazer esse personagem pra bater em Jesus. Batendo- se, É. se Jesus fosse o Panato, então daí que o alemão... Mas era, o Nazareno, e ele avisava antes ainda. Mas eu, Ele dizia, Lazareno, não reclame que o pau vai Hoje eu vou pegar. bater. Hoje eu vou me bater lembro com que o vontade. combinado era bater na cruz pra fazer de O conta. barulho, É, claro. é. Não, o alemão velho tá no Panato. Não, e o pior que... Daí ele disse, não, é de pano, mas só que o pano, o que acontece? O pano ia arrastando... Umedecia. A hora da No gramado apresentação tinha, molhado, ou tinha pô. chuva, ou chuva nunca teve, né? Já teve campo embarrado e tal, que tinha chovido antes, né? Ou tinha orvalho, então o tecido molha, fica pesado, pô. Então, gente, aquilo lá um pouco era sangue de verdade. 2 litros. Não daqueles chegava sem sangue, vermelhos. agora que fazia vergão, fazia. Próxima Carcune. foto, Gustavo, vamos lá. Meu Deus do Próxima céu. foto, separada aí pelo grupo temporal, tá ali dos outros coletivos. Olha Não. aí. Essa é boa. Essa é Alto de legal. Natal, na cabanha. Fala, Paná. Alto Luciano, de você tá ali, Natal. O Alto de Natal a gente começou em 2000. Que ano você nasceu, Luciano? O Luciano era o menino Jesus. 96. Tinha 4 anos. É, quase que daria pra fazer o Menino Jesus. Mas o Igor fez pastor, Gustavo fez anjo. Isso. E eu Anjo. sempre na iluminação. Na iluminação. Foi começado na cabanha, bem rudimentar, né? A Lu participou, o Júlio acho que foi o primeiro, o José, O Júlio Corrente? o Júlio Corrente, é. Ele com a secretária lá da cabanha, né? E eram 7, 8 atores, só a gente improvisou lá um espaçozinho e tal. Aí, depois conversando com a dona Sofia, daí eu comecei a fazer trabalho também na cabanha de marcenaria, aí eu comecei a provocar ela, né? Até ela construir a cidade cenográfica do Alto de Natal. Que aí já mudou, né? Ali, por exemplo, é o estábulo que foi construído especialmente para o Alto de Natal, né? E tinha outras casinhas que depois dá até para colocar aí, né, foto do cenário, né? E a gente ficou por vários anos apresentando aí, né? Inclusive a gente teve a participação em 2005, participação especial da Caroline Cassi, né? Da atriz Tem a global. foto, depois eu É. coloco lá. E que a gente tem muito orgulho de falar porque é uma profissional Sim. que dispensa comentário, né? A gente tava trabalhou... comentando antes que ela é uma atriz fora de série. É, Inclusive, se você quer ver esse vídeo, tá aqui no varal aí pra baixo, só procurar aí Alto de É. Natal 2005, com Carolina então, Castro. além do Alto de Natal, a gente também apresentou, a gente fez oficinas, trabalhos com ela. Tanto que um ano depois eu lutei muito para trazer ela para Caçador para apresentar uma peça e ela fez uma estreia nacional aqui em Caçador, né? Girassóis de Van Gogh. O amarelo aumenta todos os dias, era o nome da peça. O amarelo aumenta todos os dias. Belíssimo, belíssimo espetáculo. Van Gogh, é. Um belo Ela é espetáculo. esposo, né? Eu me Ela lembro é que no Alto esposo. de Natal ela estava recém-ganhada do neném, então ela era uma Maria, Aham. mãe, muito autêntica. Né? E Ela eu tive o pegava- prazer da peça dela também, depois de participar, fazendo toda a questão da produção do cenário, né? E depois tive a grata satisfação também de ser convidado para acompanhar a peça para viajar pelo Brasil, né? E como a gente sempre nunca deixou de ser bicho do mato, Não né? sabia dessa? Que legal, É. cara. E aí para eles convencer ainda, eles falaram, não, ô Prata, uma semana no Coçando Santinho. Porque o pai da Carolina Cassi é artista e tu vê, ela é uma pessoa simples e tudo, mas o pai dela é um dos sócios da Coçando do Santinho. Nossa. Pensa, o cara é milionário, É né? de Floripa, é E verdade. aí, uma semana, e só tomando água de coco e na piscina lá, pá. E aí, só que a gente tem, né? Tem trabalho, tem família, tem... Bah, Aí pesou bastante, né? pode crer. Como é que Mas eu acho que ali passou um cavalo enciado, né, cara? Meu Deus, meu Deus. Mas o Panato, e como é que foi a contratação da Carolina? Eu não me lembro na época por que foi indicado ela. Foi alguma agência? Alguém conhecia?
A Carolina? É pra vir fazer o Alto do Natal. Não, a Carolina Castro, ela tinha, na verdade, Eu não lembro também. Eu tava porque o Alto de tentando- Natal foi 2005 com a Carolina. No Sim. mesmo ano que nós fizemos a Fúria. É. É. Aí depois ela veio fazer a peça. Mas enfim, daqui a pouco para Natal É, lembra. não, Vamos pra não, próxima tô bem lembrado. foto. Eu sei que até depois os caras me criticaram muito porque eu consegui um projeto, inclusive aprovado na prefeitura, para ajudar nos custos Sim, verdade. eu tramitei o projeto todo ali na prefeitura, né, que me lembro até hoje, foi 20 mil reais. E na época, 20 mil reais. Considerável. É o que é o edital aqui do estado, paga 20 mil reais. Enfim, que a gente conseguiu e foi um lançamento nacional de uma peça de teatro desse tamanho. Foi uma experiência muito boa também, porque todos do grupo, né, inclusive quem não apresentava com o grupo ali, a gente chamou para trabalhar com ela. Nossa. Né, então a gente passou uns 2 dias lá na cabanha trabalhando com ela. Né, e Eu ela me lembro muito que eu, simples. que eu apresentei nessa época aí. É, Eu apresentei o pastor, você foi o anjo. o Eles iam lá Coelho, brincar, foi o correr atrás violeiro, dos né? coelhos. O Coelho, o Anderson. O Ederson, Ederson, Padre Ederson, tem que marcar o todas padre, as pessoas aí, né? o padre, Carolina tudo, Castro, todas as pessoas né? que participaram, tu veja quanta gente participou, né? Inclusive a Carolina Nossa. Castro participou. E Próximo. Pois é, daí gente Olha o Edemir lá, Edemir, poeta. o Edmir é o folclórico ali, né? Folclore. Aonde que tá o Os Edemir? pais dele também, que são Soldado. meus tios. Meus tios. Ah, Ele é meu primo. primo do meu Soldado, pai. aham. Vamos lá, próxima foto. Vamos vindo no tempo aí. Voltando esta cada daí- vez mais. Mesmo ano, na ano. verdade. Uns meses antes. Não. Olha Olha. só essa Olha foto. lá. Foi o Luciano que achou essa, Luciano? Essa foto aí eu nunca mais tinha visto na minha Eu vida. também não, Também me não, surpreendi. Então vamos lá, vamos pegar aqui da direita para a esquerda, né? Vamos sempre para a esquerda. Quem é? Sempre para a esquerda. O de chapéu ali não é o Elpidio, não é magro, né? Não, acho que é o Anderson. Você lembra que era músico? Será que é o Anderson? O de frente, daí aí é você, o Eduardo. Aí o alemão, o pai do Igor aqui. O Kleber, que a gente falou antes, que está em Videira, hoje fazendo teatro. Se formou em arte cênica em São Paulo. A Lu Paz também, que... A luta é igual. A Lu Paz é sempre igual. A Lu Paz, a gente, no começo do grupo também, a gente fazia muitas oficinas com ela, né? Fundamental. E o grande, né, eu considero um santo no teatro, o Romário José Borelli. Não, né? ele é Panata. Sabe, deixa eu só fazer um parênteses. Em todo lugar que a gente vai fuçar sobre a história do teatro brasileiro, o Borelli tem alguma relação, por causa que ele fez parte do Arena, que é um dos grupos Teatro, mais importantes do teatro do Arena Brasil. contra Arena. Exatamente, e ele realmente é um... E, sim. Depois E temos o Adilson Panata. o Adilson Panata e o Pascoal, o grande Pascoal, o Paciência na peça. Queridos. Que tá É. lá no Ari Paloski. Trabalho no Ari Palácio. Não é nosso patrocinador. Mas é um grande, inclusive foi podia ser elogiado pelo Romário nessa peça de ser um dos melhores atores da peça. Aquela Eu cena lembro. dele. O destaque da peça foi o Pascoal. A cena dele com a vaca na corda e o pinduca. Panata, nós estamos pensando assim, teatro Essa agosto de cena é 2021, nós temos que pôr a Fúria Cabocla para ser transmitida, para o pessoal claro, assistir. cara. Imagine. Sim. Pense na ideia. Sim. Pense na ideia. Não fale agora. Não. Próxima foto, Gustavo. Que é a foto Ah, quase daquela foto lá, olha, É fudendo. Aí. essa cena aí, Fernanda, que você falou a agora. Fernanda, a Janaína, o Elpidio, Claudete. o Panata e o Pascoal lá também, que era contracenava nessa peça. A peça o violeiro a hora que caiu o avião, então tá todo mundo espantado porque o avião tá circulando em cima e tá pegando fogo, ó. Ah, o Igor pode pôr essas imagens, eu acho que durante o... Não, coloque. Então, aquilo que eu falava da Paixão de Cristo, da Fúria, não foi diferente. Então, algumas coisas, assim, a gente teve sorte e azar ao mesmo tempo de pegar uma produtora boa no sentido de estrutura artística, mas muito sem vergonha na questão social e Ética, moral. financeira, moral. 171 que a gente chama, né? Enfim, Popularmente. verdadeiros velacos, para resumir. Mas Panata, Mas a produção dela foi, como vê aí, ó, as pessoas ou elas estavam compenetradas na peça ou estavam assustadas mesmo com o avião, entende? Então o tamanho foi a montagem da peça, né?
Nossa, E eu foi me uma festa lembro que a muito Fúria grande. Cabocla, isso é importantíssimo deixar registrado. Eu me lembro que o Panata tinha ideia, falou para nós lá, vamos fazer um contestado ao ar livre, Ao ar livre. arena, né? É que era Igual baseado na Paixão de Cristo. baseado na Paixão de Cristo. É. E aí o Panata Vi, virou, tipo, parece assim, você faz o corte, assim, o Panata falando, vamos fazer, vira a cena, tá aquela coisa gigante Jesus. lá. Avião caindo do céu, trem Nossa, trem entrando, entrando. cavalaria, 100 pessoas em cima de cavalo. foi Isso Conte um incrível, pouco sobre né? isso para nós, Panata. é uma coisa fenomenal, né? Fenomenal. E tudo assim, ó. E por trás de tudo isso tinha uma pessoa chamada Romário. Porque uma vez ele tinha me falado, é duas pessoas na verdade que sempre assim, que deram aporte, né? O Romário pelo seu poder intelectual e de ser um grande dramaturgo e assim como a Vito também ele mobiliza, se não mobiliza a multidão, mas mobiliza uma classe cultural, né? Então ele uma vez ele tinha falado, olha, uma vez eu dirigi uma peça lá não sei onde, papá, tinha um navio que chegava, que era lá de São Vicente, lá em Santos, né? Papá, assim, aquela multidão e tal, e eu só, pá. Mas ele não falou nada em fazer contestado aquilo, né? Mas aí a Sofia, como a gente fazia e a gente já tinha reivindicado lá a cidade cenográfica da cabanha, ela também se empolgou, porque ela também, toda a apresentação, ela é proprietária da cabanha e tal, e viaja pelo mundo afora e acabava se empolgando com a coisa, acabou muitas peças se emocionando, inclusive o neto dela já fez o papel de Jesus também, que é o Miguel, né, que já está desse tamanho, né? E aí ela me traz um material da França, lá do castelo, que agora não me lembro mais, não sei se é Santo Antônio, alguma coisa assim lá da França, né? Daí ela, olhe bem, ela diz, ó, isso aqui o que o pessoal faz lá? Aconteceu uma história que não sei direito, né? Já fui assistir, mas não sei te dizer direito qual que é o verídico da coisa, o enredo da coisa. Mas eu sei o que acontece lá. Né? É uma província pequena da França, mas que durante 15 dias, todo ano, para em virtude do teatro. E nesse castelo existe um grupo de teatro que apresenta e convida a comunidade a fazer parte da apresentação da história desse castelo. E eles participam com cavalo, com charretes, né, e diz que é uma coisa bem interessante. Né? E durante, é lógico, essa apresentação aí ocorrem festivais nacionais de teatro, né, da França e tal, e não é só Francisco que vê, vai gente do mundo inteiro para ver essa peça lá. Vai gente do mundo inteiro, inclusive ela, ser do Brasil, foi lá para assistir. E ela me trouxe, até eu pedi para o Igor para ver se não encontrou na hora de catalogar inclusive umas folhas de ofício com roteiro, com objetivos, com todo o protótipo lá do evento, né? Classificado, inclusive, ela trouxe, né? Tinha até algumas fotos e tal. E disse, olha, eu estava lá assistindo, pensei em você, achei que era interessante trazer esse material, tá aqui, ó, veja aí se você tiver alguma coisa, quiser fazer, né, futuramente, quiser uma olhada. E daí você vai juntando as coisas, né? Então essa coisa aí, quando ela falou aquela coisa que envolve a comunidade, uma coisa, né, a partir de um fato histórico local, né? O Romário também já tinha cantado a pedra também, até uma vez ele falou, diz, não, quando a gente pensar uma coisa maior eu venho para cá, porque ele, né, eu sempre convidava ele para vir para participar, mas é lógico. Até que ele vinha, né? É complicado, até que ele vinha, mas assim, eu queria que ele viesse para montar um espetáculo com a direção. Ele disse, então, quando montar é coisa maior, para não sei o quê, papá, né, aquele jeito dele lá. Ele puxava as mãos. Veja bem, porque assim... Mas ó, tem que mobilizar a prefeitura, a faculdade, senão tem que... Não, nós vim aqui dar muro em ponta e faca, não. Então ele era assim, ou fazia uma coisa para arrebentar, ou ele não vinha. Né? E tinha razão ele, porque você vem fazer uma coisa igual fazia aqui a secretária de Cultura aqui
colocavam uma caixinha de som, o cantor cantando em cima, né? E Saía um som playback. falhadinho e queria que o público viesse prestigiar. Arte. Então, quer dizer, tem que ter uma certa estrutura para você ter público, né? Claro. E, enfim, daí juntando essas coisas todas, uma coisinha da França, uma coisinha da cabanha da Sofia, mais as provocadas do Romário, mais a Paixão de Cristo. Então ali surge uma coisa para juntar tudo, juntar fé, vida, uma coisa para... Não, se era uma história de um castelo, imagina nós que é a história de um povo, Exatamente. o maior conflito civil da América, e tipo, Sim. meu Deus, Tá indo, tinha tudo para Está ser entre as maiores guerras civis do turismo rural não, do que mundo. até hoje não é explorado. E o turismo de guerra é muito explorado pelo mundo afora, né? Aqui no Dizem Brasil que é o que mais dá retorno aqui no Brasil financeiro. nada é explorado, né? Então, o turismo de guerra também fica... Até que alguém de fora vem explorar. É. Ah, Meu Deus do céu. bem, Derrubou Ó. o computador. não foi o avião que passou, mas foi Foi o o temporal, o tufão. temporal. É, então, só que a Fúria, para conseguir, a gente ficou muito tempo. Inclusive a Fernanda, que eu falei antes, foi uma das que mais me ajudou a convencer as pessoas e me ajudou a escrever o projeto da Fúria, né? Isso essa questão técnica, né? que Então a gente às começou vezes tipo numas 10 pessoas, daqui a pouco as pessoas iam lá, primeiro não do secretário de desenvolvimento regional aqui, já você perdia 3. Aí ia falar com o prefeito, já perdia mais 3. Aí ficava só, acabou ficando 3. Eu, a Fernanda e o Aldo para lutar pela... né, o Aldo chegou numa altura, também bem no finalzinho desistiu também. Daí ficamos só eu e a Fernanda. Aí, porque a gente sempre... Eu sempre batia na porta da SDR, né, que é a Secretaria de Desenvolvimento Regional, que tinha o secretário de Estado aqui, que era o Kubalkini, né? Aí eu batia direto na porta dele. Aí até ele mesmo não acreditava muito no projeto, mas dizia, ó, Panato, essas ideias que você tem aqui, eu vou ser bem franco. A gente até poderia fazer aqui, mas é um projeto para cidade grande. Fazer, para nada. Tem que ser cidade grande. Tem que ser cidade grande. Aí eu me lembro até hoje que falei o Kubalkini. Alguém sabe que eu imito ele. Já Isso já é um evento para ser feito onde aconteceu a história, a verdadeira história. Né, nós vamos... E o pessoal que você fala da cidade grande vai sair de lá para vir aqui ver. Né, não vai ser nós aqui do interior que vamos ver uma peça contestada não, em Curitiba, por exemplo, ou Florianópolis. É eles que vão vir para cá. Não, mas daí é né, aquela coisa, né? Negacionismo até as últimas, né? E se tratando de cultura e tal, mas enfim, que ele nunca disse não. Só que ele dizia que era difícil. Muito difícil. Ele dizia, ó, vou tentar falar. Mas aí um dia veio o governador inaugurar uma escola, até estamos perto da escola aí, aquela Dante, aqui do Belo. Santo Dante? É o Dante Wanda. Moscone, né? Dante. Wanda? Como? Não é Vanda? Não, Não, é do é. Belo? É do Você veja, eu dei aula naquela escola e não lembro o nome. Não é o Dante Moscone. Santo Damo? Não, Dante aqui Moscone. Lá do estádio. Dante? no Belo, depois do estadual aí. Santo É do Damo. lado do estadual. Que agora é municipal? Tempo! É. Tempo. Tá, tudo bem. Sim. Bem na tá. Aí naquele dia convidei a Fernanda, digo, opa, Fernanda, Graciosa, né? Graciosa. 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 É, Graciosa Copete Pereira. Graciosa Copete Pereira. Essa escola mesmo. Ele veio inaugurar uma sala de aula, que era ampliação da escola. E aí, como eu falei, nada. O que aconteceu com. Tá tudo ok? É? Aí. Lembra que eu falei que cada conversa com a autoridade a gente ia perdendo uns pelo caminho, que ia desacreditando. Daí na última, digo, Fernanda, é hoje. O governador está vindo aí. Nós vamos ter que entregar esse projeto na mão do governador da Fúria. Daí ela ficou meio. Eu acho que ela ficou com medo ali. Disse, ó, Panato, eu não sei. Digo, ó, mas você quer tentar? Governador. Digo, não, mas você vai pelo menos junto. Diz, não, mas eu hoje tenho. Luiz Henrique da Silveira, né? Luiz Henrique da Silveira. Daí ela acabou não indo junto, né? Faleceu. Aí só restava eu e o projeto. Digo, agora é tudo ou nada. Né? Envelopinho debaixo É, mais do que um não, né? Coloquei envelope machucado, um envelope amarelinho. Né? Aí coloquei um texto do teatro lá, do Romário, e um projeto muito mal escrito também, né? Mas cheio de ideias e tal. E aí
Me lembro até hoje, cheguei, mas eu ia direto entregar pro governador, né? Da primeira oportunidade que teve, entrei portão adentro e digo, vou entregar, porque não tem outro jeito, né? Aí o cara me bota a mão no peito, aquele cara cheio de estrela lá do... É comandante, acho, da polícia, é quem faz segurança lá do... Daí ele disse, não, o que você quer? Eu digo, não, quero entregar um projeto pro governador. Diz ele, não, você não pode entregar diretamente para ele. Daí eu digo, mas eu esperei muito tempo para entregar diretamente para ele esse projeto. Eu queria entregar em mãos para ele. Daí ele disse, não, mas eu entrego em mãos. Tudo que ele recebe passa pela minha mão. Eu digo, mas se for assim, se o senhor está falando, né? Ele abriu o envelope, deu uma vistoriada dentro, né? Se não tinha uma bomba, né? É. Aí ele me garantiu. Quando ele foi para dentro da sala, ele disse, não, eu vou entregar em mãos para ele. Mas eu fiquei meio assim, né? Porque eu não pude olhar no olho do governador e dizer, ó, governador, ó, isso aqui nós queremos fazer de fé mesmo, não é só... Não queremos que seja só mais um projeto na tua mão, né? Veja bem, foi no dia 24 de novembro de 2004. 2004. 2004, é. Foi quando nós tínhamos feito a primeira Paixão de Cristo só. 2004. Primeira Paixão de Cristo. Aí, veja bem, eu trabalhando na marcenaria, no dia 6 de janeiro, me liga o presidente estadual da Fundação Catarinense Cultura. Aí ele disse, Panato, sim, então só para ter avisado, ele não é todo dia que eu recebo um projeto das mãos do governador. Foi o que ele me falou. Ele disse, então não vou dizer mais nada, só se prepare. Nossa, quando ele falou isso, ele é nós. Né? Daí, dali para frente, a gente... Aí eu acho que foi já em fevereiro, março, já a gente começou a movimentação, né? Aí que vem depois a história também da produtora, né? Que depois, né, o secretário me chama e diz, ó, tem um negócio para ter passado o governador, Panato, não sei se vai aceitar, você que vê, né? Diz ele, tem uma produtora, você já viu falar na Tomada de Laguna? Já. O que acha? Não, é um espetáculo a nível nacional, um grande espetáculo, né? Pelo menos, né? Não tive a oportunidade de assistir, mas teve muitas pessoas que, inclusive, foram daqui de Caçador, foram lá assistir, né? O Júlio foi um que foi. E ele sempre me contava, disse que era... Diz, então, que tal a produtora que faz a Tomada de Laguna fazer a produção do espetáculo de vocês? Para isso você não precisava nem ter pedido, né? Era mais fácil nós pedir para você arrumar uma produtora do que, né? Mas tudo bem. Digo, imagina se a gente não aceita, né? Inclusive a gente vai ficar com muito mais liberdade de se preparar melhor até para o espetáculo, porque a gente não tinha muita experiência. Hoje a gente não depende mais de produtora. Né? A gente até precisa de uma produtora, mas não tem aquela dependência igual tinha na época. Né? Hoje tudo se transformou, tem muitos produtores aqui na cidade também. Né? Muito pessoal que lida com isso. Mas assim, só que para um evento daquele, realmente tem que ter tem que ter uma produtora que tem uma certa... E eles tinham noção da coisa. E ainda a nossa ideia ainda ela não era uma coisa tão estrondosa. Não, pois a ideia era fazer no estádio os moldes da Paixão de Cristo. Aí depois, como no estádio, para participar de alguns elementos, eles sugeriram de fazer em frente à rodoviária, né? Que tinha um grande terreno baldio aí, museu, né? ao lado do museu. Onde hoje é o parque. Onde tinha os trilhos, que passava trem na época ainda e tal. Aí a produtora veio, assim, ó, sem desprezar a história da Anita Garibaldi, né? Mas se a história da Anita Garibaldi tinha alguns elementos que davam um certo sentido para uma história, imagina o Contestado. Nossa, o Contestado, né? se a gente ficasse até hoje apresentando, Nossa, a gente não conseguiria passar todos os elementos e as forças vivas que ainda existem e que existiram, né? Então, a mudança do estádio para lá é lógico. Só que a gente não tinha condições, a gente já sugeriu o estádio, porque justamente a gente não tinha condições de... Tanta estrutura, né? Público sentar. Que volta a aquilo que eu coloquei antes, quando você vai apresentar, você tem que ter um mínimo de estrutura. Claro. Ou não reclame de público depois, né? Não reclame do público, porque o público não vê, não ouve, não se coça, entende? E já tinha a Paixão de Cristo que era apresentada no estádio? O primeiro ano. Vez só. Primeira vez.
A gente foi em 2003 para Chapecó, para ver a apresentação de Chapecó, para depois fazer em 2004. Que era o Avito que fazia lá também. Eu Avito fazia em Chapecó também. Agora lembrei de lá, ele se matava em Chapecó, veio aqui na primeira apresentação uma mesa para Santa Ceia, ele emprestou dali da catedral, pesava acho uns 300 quilos mais ou menos. Alguém largou da janela e ele embaixo para pegar. Não acredito. Partiu a cara dele, não, foi acho uns 10 pontos na. Ele tem a cicatriz até hoje, assim, partiu aqui, ó. Como é que eu não lembro disso? E daí o cara me vai para apresentação, apresenta ainda em 2004, dirige a peça para depois ir para o hospital ainda. Ele tinha quebrado a mandíbula. Hein? Prova muito quem é o Avito, isso é verdade. É. O cara que pega. Não, ele arregaçava e. Até ali tá no projeto do Grupo Semiárido de Santa Cecília ali, eu fui acompanhar eles ali. Não, o Vitor tava lá conversando com a gente. Peraí, quer o quê? Quer o quê? Tá chegando agora, quer o quê, cara? Ó, Vitor, vamos tirar uma foto. Vai rápido. Aí ele chegava, às vezes lá ligava, nossa, mãe, ele chegava e pá, fase com fase lá no. Ele fez isso ainda lá. Antes da apresentação já era só aquele Queimava amarelo e tudo. Mas e daí E até. Meu Deus, velho. A Fúria Cabocla foi aquele evento que tinha cerca de 5 mil pessoas por apresentação. Por apresentação, em 6 apresentações. 6 apresentações, que essa última a gente fez extra, né? Eu acho que eles pediram. Pediram. E aí foi então, Eduardo, faça a conta, 6 vezes 5. 30, em torno de 30 mil pessoas. 30 mil pessoas. Sem contar que nos ensaios dava em torno de umas 2 mil pessoas assistindo os ensaios aí na Mais praça. aqueles que se escondiam debaixo da arquibancada, tipo eu e a dona Efigênia. Que era da técnica e ficava ali. É. E isso com a arquibancada, que foi interditada porque estava caindo, não era superlotação aí. Mas imagina É. 5 mil Eles pessoas. deram uma Quando houve a reforçada. primeira apresentação, para fazer a sequência de apresentação, aí a Defesa Civil embargaram, né? A gente teve que reforçar a arquibancada, inclusive foi pego mais arquibancada de fora para suportar o Você evento. se lembra da Porque, desigualdade, Panato, que era o nosso camarim e o camarim do Werner Schurman e do Olha, Tarcísio? isso Essa é boa também. é Essa triste história é boa. até de lembrar, mas que a gente se divertiu, né? Meu Deus. Pois é. Fizemos igual os caboclos, fomos lá e tomamos. Pra Tomamos, equilibrar o fizemos. negócio. É. Era assim, ó, era um camarim de, sei lá, imaginem 2 containers. Um container para os 2 globais e um container para mais de 50 pessoas. É. O nosso não tinha nada. Nem era água. lona no Nada chão. mesmo. Nem água. Nem água. Nem água. O deles tinha Fruta. iogurte. É doce. O que, que os Água caboclos de fazem? coco, um whisky. Eles nem foram lá. Passaram para trocar de roupa, não estavam nem aí para essas coisas. O que, que os caboclos fizeram? O que, que nós fizemos? É isso aí mesmo. E hoje em dia, Panato, a Fúria está registrada, né? Com direitos autorais do Temporá, né? O que, Luciano? A Fúria hoje em dia. Na verdade, o registro está assim, ó. Foi feito o primeiro registro em final de... Foi feito não, foi encaminhado o registro no final de 2005. Aí, em 2006, 2007, eu acho que demorou uns 2 anos para vir uma resposta e veio, quando não é aprovado, é indeferido, né? Isso. Veio indeferido por conta de uma novela da Globo chamada Cabocla, né? Tinha uma novela chamada Cabocla, né, na Globo, né? Esse é o argumento que o Instituto de Propriedade De registro. de Registro, né? O IPI, INPI, Propriedade intelectual. mandou, é intelectual. E aí a gente gastou, teve um certo investimento para fazer isso, né? Aí depois, mais tarde, eu acabei fazendo e bancando, daí eu encaminhei novamente o registro, aí tinha vencido os 10 anos de... Né? E na época o pessoal do grupo também não se interessou em fazer o registro, até porque tinha custo e a gente não tinha certeza que ia ser aprovado. Aí se pensou, mas vamos investir de novo, aí eu fiz por conta e acabei registrando, né?
E que tem uma fatura desse ano passado que não paguei ainda, tá atrasado, porque todo ano tem que pagar Nem 200 fale e... isso, não, tá registrado, né? Tá registrado. Tá registradinho. Tá registrado, tá embora, tá com as prestações já atrasado, né? E, O nome Fúria Cabocla, é isso? E todo na verdade, foi registrado assim, ó, porque como a gente tinha em mente o projeto da cidade cenográfica, tá Pra registrado. continuidade. Junto. Cidade cenográfica contestado, Fúria Cabocla. Então tudo que for contestado, Fúria Cabocla, coisa parecida, né? Então tá protegido ali. Né? Ótimo, ótimo, não. É propriedade do Panato. Eu não sei, eu não vou usar, né, pra mim, né? Mas pelo menos pra Não deixar. classe cultural vai estar Claro, sempre claro. liberado, né? Claro. Agora se aparecer algum Uma espertinho produtora e querer Um fazer, mercenário, alguma coisa assim, né? É. Tá ali Procuraram, protegido. Panata, Interessante. tentaram fazer durante esse período, porque já fazem 15 anos. Por que não foi mais feito? olha, a gente tentou, a Fúria Cabocla eu tentei insistentemente por mais uns 10 anos no mínimo, mais de 10 anos, uns 12, 13 anos, todo ano. Assim como a Paixão de Cristo, que a gente apresentou a última lá em 2013, a gente tentou até os últimos anos agora também, a Fúria não foi diferente. Né? E na época só não continuou porque a produtora que entrou para fazer a produção acabou tomando outros poderes, né? E a gente inocentemente, todo mundo, a gente nunca tinha feito uma coisa tão grandiosa igual aquela também. A gente estava feliz com a apresentação, com o resultado cultural que teve e artístico, né? E até mesmo ninguém esperava que ia ter tanto sucesso, né? Até a gente ficou abobado, né? Inclusive a gente esqueceu até de pedir para os benditos da produtora assinar o contrato que a gente tinha com a gente de apresentar a Uma peça. coisa tão simples, Uma né? coisa tão simples. Nem isso a gente foi atrás. Né? E só não aconteceu no ano seguinte, justamente porque essa produtora cometeu muitos erros gravíssimos. Não só De aqui, né, erros, mas no próprio Laguna mesmo. Cometeu falhas imorais, antiéticas, e que não vem nada de encontro com aquilo que a gente almeja com a cultura e Presos, com, né? e com a arte. Depois a gente descobriu que eles não faziam mais já há vários anos a tal da Tomada Laguna, que a gente não sabia também, né? Ficou sabendo depois. E depois eu soube também que a Polícia Federal andou caçando eles lá para prender, porque eles tinham outras irregularidades. Isso que o cara era advogado e tinha uma equipe de advogados lá em Porto Alegre, né? Uma agência lá de... Panata, que na época, até que na cidade eles compraram coisas e depois não pagaram e as pessoas cobravam de nós. Cobrava do temporário. Por quê? Porque o temporário, quando era essas coisas, era o temporário. Era o que era Quando lembrado. fez o evento, quando foi para fazer o evento, quem fez o evento? A Reunidas. Que entrou 15 dias antes de acontecer o primeiro espetáculo, porque comprou todos os ingressos dessa maldita produtora pelos míseros R$2 por ingresso. Entendeu? R$2? E depois a Reunidas triplicou, multiplicou por 10 os ingressos, entende? E assim, eles faturaram muito em cima. Faturaram tanto em cima que eles tentaram se abonar. Por isso que a gente correu atrás. Eu me lembro até hoje, numa reunião, que estava o Daniel, a Janaína, mais a Lu, acho não sei o que, aqui na estação ferroviária. E daí na época, porque como a gente tinha vivido intensamente essa questão dos bastidores também da Fúria, a gente sabia também dos interesses, né, e de toda a maldade que tinha por trás disso na sociedade. Só que esse pessoal que tinha entrado na diretoria nova estava assim, estava naquele auê ainda que Nem era sabia, nós, não, é tudo grandioso. azul na América do Sul, beleza, não. Né? Mas a Reunidas, desde o princípio, a gente sabia, inclusive no dia seguinte, ou 2 dias depois da Fúria, o alemão, o Espíndola, denunciou publicamente no jornal, que deve ter recorte do jornal até hoje, inclusive tem lá naquele acervo que você fez, denunciou a lavagem de dinheiro que a Reunidas fez em cima do espetáculo. Que além dos ingressos, foram mais 160 mil que eles conseguiram do governo do estado para fazer a divulgação. Né?
um bom dinheiro para divulgar, né? Nossa senhora. Mas tudo bem, né? Então, por conta disso, e aí mais a rivalidade política. Reunidas era de um partido político, de uma facção política, Cobalcini e PMDB de outra, né? Então, o que aconteceu? A Reunidas queria tirar todo o poderio do PMDB de fazer a Fúria, entende? Porque existia essa disputa, essa polaridade política na cidade. Interesse Né? para aquele produto. Então era PMDB de um lado da coisa e os PT fazendo a coisa acontecer, né? E pagando o preço depois, né? Muito bom, né? Não, mas é verdade. Aí é aquela coisa, né? Eles ficaram brigando, né? E nós que era o amendoim, o bicho comeu. No meio. Não, mas aí, então, uma coisa que era para ter a segunda, terceira e hoje era para estar na 15ª edição já, a gente está no, né? Tentando fazer a Tentando fazer a segunda edição e que vai acontecer, um dia vai acontecer. Eu boto muita fé. Assim como vai acontecer também a construção da cidade cenográfica. Também acredito. Mas a grande razão de não ter acontecido foi essa parte burocrática, não ter feito devidamente de acordo com as normas, com as regras, com as leis, com, né, tudo certinho, com prestação de conta, que não teve até hoje prestação de conta por parte da produtora. De ninguém, ficaram né? devendo em torno de 180 mil na praça, né? Não prestaram conta até hoje para o Estado, que não sei como que resolveram lá com o secretário de Estado e com o governador. Na época não tinha esse critério. Porque que tem veio do hoje. Fundo Social, veio da Celesc, então tinha que ter contrapartida. Não teve contrapartida, porque a contrapartida, a Reunidos comprou tudo também junto com os ingressos, né? Inclusive a gente... Porque a Fúria teve sucesso por quê? Porque a gente começou esse movimento muito antes de ter o evento, né? Lá, quando saiu lá, que ele disse, ó, se preparem que vai sair o evento, a gente começou a se preparar. Aí a gente começou a correr, não, vamos para a escola, com professores, com coisa, vamos avisar que vai sair um grande evento do condensado. Aí, inclusive, o Delmir Valentini coordenou uma ação entre as escolas, que era um concurso público entre os estudantes, né, de melhor desenho, melhor redação, melhor fotografia, melhor... mais o que era? Eram 3, 4 modalidades. Enfim, vários concursos. Cada sala de aula, veja bem, depois do final lá, faz a entrega dos prêmios, inclusive a premiação foi feita na abertura lá da peça, né? Cada sala de aula iria ganhar um ingresso. O aluno que ganhasse, que tirasse... Só que cada sala, não ia ser, ó, você é o melhor da escola, você é o melhor do castelo. Não, sala de aula, para a coisa ficar mais polarizada mesmo, né? Mais pulverizada, não polarizada, pulverizada. Então todas as escolas, todas as salas de aulas foram contempladas. E um aluno por sala de aula, né? Só que querendo ou não, sem a gente perceber, isso foi um grande marketing. Com certeza. Né? Porque todos os professores discutiram o contestado, todos os alunos buscaram se inteirar do contestado, né? E lá na frente sabiam que iam ter Assistiu uma peça de teatro assistir gigante. uma peça de teatro gigante. O que aconteceu? Quando a velacaria lá da produtora vende os ingressos, o salafrário, é lógico, o cara sem vergonha, ele não vai pensar em ação social. Ele não vai pensar em contrapartida. Vendeu os 20% dos ingressos, que entre eles estava esse dos estudantes, estavam os nossos ingressos, nós artistas, que nós se prometemos de nos entregarmos 3 ingressos cada um, que era tipo assim, olha, não, levam o mano, o pai e a mãe, né, para assistir. Era 3 ingressos, né? Que era um ingresso caro. E depois, 3 dias antes do espetáculo, cadê os ingressos? Não tinha mais. Tinha vendido tudo. Tinha vendido tudo. A Reunidos vendeu tudo. A produtora se apossou, a Reunidos se apossou, né? Chega a ser engraçado. Daí vai o Panaca lá na rodoviária, não estava vendendo, na bilheteria não estava vendendo ingresso. Né, eu cheguei lá, lógico, eu cheguei meio exaltado, né? Aí, Por que Panata é exaltado? Vocês fiquem sabendo. dei um tapão em cima da coisa e mandei chamar o chefe, né? Porque não vai discutir com o coitado que está vendendo passagem, né? E ingresso. Só que na época estava dando mais vender ingresso que passagem. Passagem Aí- para outra época do tempo. Mais ou menos. Aí eu sei que... Outra viagem, reunida. Não, o que você vai fazer? Não.
Aí não veio o chefe, não veio nada, não chamou, daí só mandei o recado. Então avisa o chefe que amanhã, 1h da tarde, reunião lá no. A gente tinha o QG, onde era o antigo hotel Honda. Honda. Honda, é. Exatamente. Digo, ó, amanhã, 1h, chama o teu chefe, já que ele não quer vir aqui agora, então amanhã ele está convidado a participar que é de extrema importância. Por quê? Porque tem alguns ingressos aqui que vão ter que aparecer, e vocês não vão vender mais nenhum ingresso aqui. Ou nós viemos aqui e arrebentamos tudo com essa coisa. E a gente já estava revoltado mesmo, claro, né, com claro. tanta bagunça, né? O Romário já tinha se mandado, né? Saiu quietinho por ali, ó, por aqui, né? Foi embora. Agora. Não E quando ele aguentou tava, a pressão quando ele do passou o Rio comissário. Iguaçu, ele me liga. Veja bem, ó, do jeito que tá a coisa aí, não vale a pena. Eu tô fora, vocês se quiserem se virem, porque eu não vou participar dessa coisa toda aí. Daí eu falei pra eles, ó, não, amanhã mesmo a gente vai marcar uma reunião para pôr os pingos no i, pra gente ter centralidade de coordenação, porque estava solto, tá tudo solto, né? E o Romário também ficou sabendo algumas coisas, pegou e se mandou. Ele é um cara também muito correto, de certo ele percebeu, né? E se mandou. Aí passamos aí o Demir uma noite inteira, cara, ligando para ele até convencer ele a voltar. Diz, olha, Romário, então a gente vai estabelecer algumas condições para acontecer o espetáculo. Daí ele disse, não, se for assim eu volto. Caso contrário, porque eles queriam mudar inclusive o contexto da história, queriam mudar cenas da Lembro história, disso. queriam criar, né, alguns Alguns romances. romances e tal, não, porque tem que ter beijo, porque tem que ter Sabe qual que é sangue, a Liberar parte a que eu menos história, gostei do Furo Cabocla? O sotaque de carioca dos atores que vieram de fora, cara. É. Os atores que vieram de fora pra chamar público eram os piores atores de cena, do meu ponto de Sim, vista. e isso irritou muito também o diretor, né? O Romário, uma das razões O que ele Aurélio saiu. gritava com ele no estúdio, lembra que nós estávamos lá? Mas, com os dois, Ó. nunca vi o Borelli gritava, não é assim, faz Não, e ele direito. gritava mesmo, porque era profissional com profissional, né? Porra, Então os caras sabiam que E estavam ganhando muito bem. estavam ganhando. No projeto estava com 44 e levaram 22 cada. Ah, é? Ainda foi metade. Metade ainda tiraram. A produtora levou deles também. Sim, mas isso já era um acordo. Por isso que os dois que apresentavam Tomada Laguna vieram para cá, eles já sabiam dos esquemas, né? Então, umas coisas bem pesadas, né? Então, por isso que a gente tentou se recuar um pouco com relação à apresentação, né? Dizer, ó, se for para apresentar o outro nesses moldes, né? Por mais que tenha tido o sucesso que teve, que teve uma repercussão a nível de sul do Brasil, né? Inclusive na Argentina, né? Pessoas que vieram da Argentina assistiram e estariam dispostos a voltar nos próximos anos, com caravana, inclusive, de lá, né? Então, por mais que, né, a gente sensibilizou tudo isso, universitários que vieram para ver os atores universitários, né? A gente teve depoimento de universitário dizendo, não, a gente foi a Caçador para ver os artistas e fomos surpreendidos com uma brilhante apresentação histórica, né? Que jamais a gente imaginaria que ia ver na vida, né? Então, depoimentos esses, que está registrado também no Jornal Iguaçu, lá, que foi pessoas lá do Paraná que falaram isso, né? Então, por mais que teve essa grandeza da peça, pros atores também, teve ator que quebrou pé, quebrou perna, deu quase a vida, se queimou naqueles, porque tinha aquelas explosões que eram explosões de verdade, o calor vinha na arquibancada, vinha o vento da pressão da explosão na arquibancada, né? Feitos por profissionais, né? Os caras eram profissionais, Tinha dublê que com roupa anti-chama, que saía, pegava fogo, tinha... Então, foi uma coisa de cinema, realmente de cinema, né? Só que tudo ao vivo, né? Inclusive, isso... a gente teve o privilégio de ser, eu acho, uma das únicas, das maiores apreensões que foi feita no país nesse sentido. Mas verdade. eu até hoje não tenho notícia ou relato de uma outra apresentação cênica com essa produção, com essa amplitude, né, com um avião caindo em cena, com um trem verdadeiro carregado movido a carvão entrando em cena. Eu não sabia né, que o trem cavalaria. podia arrancar e parar. Então,
curto espaço, né? Porque ele arrancava e freava. Nossa, tu imaginava que o trem pegava e ia Ia embora, não voltava mais, O né? trem freava. Aí com mais. 40 cavaleiros participando de cena, com E uniu réplica de canhão, várias réplica de entidades. metralhadora. A gente conseguiu reunir várias entidades, até religiosas, né? A banda Júbilo Celeste, o pessoal das danças, bailarinas, As grupos bailarinas. de dança, de teatro, de caçador, a polícia militar, bombeiros, várias entidades juntos. CTG, pessoal do CTG. Vários CTG, vários. Na época que tinha bastante CTG, eu acho que hoje o pessoal... Mas, enfim, é um evento Foi, que na reunia a verdade, comunidade. foi mais que uma apresentação, foi um movimento cultural, né? Foi um movimento, porque realmente foi... A cidade parou. Uma celebração. 15 dias a cidade só se comentava. Então aquele sonho da Sofia, de uma certa maneira, se concretizou, né? De Aquela fazer coisa com certeza. da cidade parar em prol daquilo. E foi juntado tudo, né? Olha aí, ó. E o interessante também é que o público, né? Por isso que a burguesia daí queria se apoderar da coisa. Porque quem nunca ouviu a história, que viu a história do contestado, diz, não, pera lá, mas... Tem alguma coisa errada aí. Essa história nunca ninguém contou pra nós. É verdade. Não é bem assim. Não era essa que eu vi essa Inclusive um parte, né? patrão discutiu com a empregada depois, porque ela disse, mas o senhor falava isso do contestado, mas não é bem assim. Né? Então o meu avô foi massacrado pelos coronéis aqui. Entende? Olha Então a aí, ó. empregada falando isso pro patrão, né? Quem me falou foi o patrão, né? Que contou essa passagem. Então alguma coisa mexeu na cidade, né? Nossa, Então, e por outro lado, como também mexeu com um grande volume financeiro, então... Tem gente que se interessa por esse negócio. Mas, claro, é um Isso que prato fudeu cheio tudo, para essas né? pessoas que não querem cultura, para essas Isso que pessoas que não fudeu. querem consciência, é um prato cheio para Com certeza. divisor deturbar de a águas. história e ganhar dinheiro. Os mesmos coronel que lá atrás estavam Os mesmos. destruindo o contestado, estão continuando destruindo Foi o mesmo. contestado agora. E eles são tão coronéis, são tão lazarento, né? Não só a produtora, que Claro. veja bem, a gente fez toda a produção, nós montamos o cenário embaixo, onde eu falei no QG ali, que era no Hotel Honda, no antigo Hotel Honda. Ali foi construído que tinha um cara muito bom para fazer essas coisas lá, ele trabalha no fórum lá de Laguna, Eu lembro é o desse cara. Celso, o nome dele. O artesão que fazia as coisas, Um né? baita artesão. Ele era bom em solda, bom em marcenaria, bom em tudo, né, cara? Eu sou bom em algumas coisas, ele em tudo. O cara fazia, né, uma réplica de avião, tudo, e trabalhar com solda, ele fazia tudo. Ele fazia A todas gente as só ajudava lá entregando material para ele, segurando uma coisinha, outra, papá. Enfim, a gente construiu todo o cenário ali. É. Mas o cenário pertence a quem? Pertence à história, à cultura, ao grupo temporal que fez a Claro, apresentação. claro, com certeza. Né? No outro dia, no final da última apresentação, a gente vai até o espaço de apresentação. Cadê? Cadê as metralhadoras? Tudo Cadê, sumiu. cadê as réplicas de canhão? Cadê o avião? Cadê? Aí vai eu lá, se informa daqui. Fui lá, corri no hotel onde dormia os malucos lá, da produtora. Diz, cadê o cenário pra gente guardar? Não, sabe? Tá lá. Mas eles sabiam onde que tava. Voltamos pra lá, tá? Daí comecei a pedir pra vizinhança. Ó, alguém viu alguma coisa? Não, ó, de madrugada passou ali uns baús reunidos aí, recolheram um monte de coisa aí. Rapaz, meu Deus É. do céu. Não sabia ainda? Não. De sério que não sabia? É. Quando ele falou em coronéis, eu lembrei dessa passagem. Então, quer dizer, os caras foram lá e recolheram tudo. Né? E tá até hoje parte da coisa. Aí nesses dias eu fui na Casa da Cultura, tava o avião todo desmontado lá, que eu virei no... Pelo amor de Deus, nem vou falar, né? Porque acontece cada coisa que... Então, e isso aí também é uma coisa assim que marcou pra gente, essa questão, né? Diz, pô, mas olha o respeito que o pessoal tem, né? Com a cultura, o respeito que tem com as pessoas, com a história. Pra que fazer isso? E o pessoal E não tiveram a capacidade, a hombridade de dizer, ó, nós recolhemos o cenário. Nós guardamos, pois é. né? Não. Deixaram isso Fomos atrás da Reunidas, não, aqui não está. Eles negaram. E o que eles iam fazer? Nunca Negaram. fizeram nada com aquilo. Depois eu fiquei sabendo que estava lá, depois, porque daí eu digo, não, mas... Porque eu achava que até então, que eles tinham recolhido
e levado para a produtora lá em Laguna. Que eles têm transporte, né? Porque eles vão querer fazer em outro lugar e coisa parecida, porque eles, coragem para isso eles tinham. De fazer, não sei se iam fazer alguma coisa, mas coragem para tentar fazer em outro lugar eles tinham. Né, para levar uns trocos, né? E eles recolheram para lá. Mas aquilo passou anos. Depois, um dia, um cara que trabalhava na Reunidas chegou e disse: opa, o que que tá fazendo com as coisas de vocês da na Reunidas? Que coisa, não temos nada na Reunidas. Não, mas lá no barracão lá atrás, lá tá, tem aquelas coisas da Fúria lá, que foi apresentado na Fúria. Porque de quem que não tinha visto a Fúria? Todo mundo, né? Diz, ó, tá o avião lá, tá os canhão, tá não sei o quê. Caramba, cara. Cara, daí, depois assim, ó, os caras dizem, não, o cara é cri-cri, o cara é radical, o cara vive criticando, o cara vive não sei o quê, mas porra. É de ficar louco, É de ficar louco, cara. Né? De ficar louco. Cara, sabotando a própria cidade, velho. A própria cultura, uma coisa que poderia estar até agora, assim, sendo um patrimônio. Mas claro, tinha que estar lá no museu, lá na frente do museu, lá pro velho. Tem um instituto próprio deles que eles podem captar recurso pelo instituto, podem fazer tudo por Não, mas é melhor captar e desviar de coscar o velho, né? né? Aqui, ó. Depois foi assim, 2 anos depois veio o pessoal do Ministério da Educação. Vieram, na época estava o Ney ainda com a gente. Vieram para fazer uma filmagem publicitária sobre a Olimpíadas de Língua Portuguesa, né? Que a guria que tinha ficado entre as 3 melhores redações do país. E o assunto foi contestado. Né? Aí a gente fez gravações, aí a produtora me ligou de Brasília e disse: olha, a gente soube que vocês fizeram um grande espetáculo em Caçador e tal, assim, assado. Será que dá pra gente utilizar aquele material que vocês utilizaram ou não? E dá. Com certeza. Eles, vocês têm guardado? Temos, tá bem guardado. Aí quando ela chegou aqui em Caçador, ela falou, disse, e aquele material lá que a gente comentou? Vamos lá buscar. A gente pode ver? Diz, pode. Diz, amanhã é só abrir a Reunidos, vocês vão lá e peçam para ver lá e dizem que a gente vai ocupar para as gravações. Mas eu não falei nada, não avisei nada Reunidas, nada. Aí, eu não lembro mais do nome da produtora lá dessas filmagens lá. Daí eu cheguei lá nas filmagens no outro dia, eu falei, e daí como é que foi lá? Daí eles disse, não. Eles foram muito gentis, inclusive cederam e falaram que a hora que terminasse era para avisar que eles vinham buscar para guardar de novo. Nossa, velho. Os caras entraram 15 dias antes, sabotaram nos ingressos. Sim. Pegaram o material pra eles. Meu Deus do céu. Exatamente. E aí depois daquela também foi uma produção também que pouca gente sabe que a gente fez na temporada. Inclusive depois, tu veja, a nível de Brasil, uma pessoa participou de um concurso nacional e estava escondida. Foi feito o filme, foi feita as gravações e tu acha que alguém teve coragem de ir lá fazer uma matéria com a guria, entrevistar para... Aqui da cidade, Como é que é o nome dela, você lembra? Thalita. Era do Temporá, menina? Não. Depois passou a ser, né? Aí Mas a tá. professora de português dela é... Aí eu lembro. A Adriana Chance, Adriana, eu acho. Ah, professor de português era... Era do temporário. Nossa, legal. E os filhos, marido, tudo da professora era do temporário. E daí eu me lembro que aí eu liguei para a rádio daqui, eu digo, gente, olha, o pessoal de Brasília vieram aqui fazer um trabalho em Caçador. Pelo amor de Deus, E vocês não vão... potencialidade muito grande. Aí a gente tem foto entregando camiseta do Grupo Temporal para ela dentro do estúdio da rádio, que daí a gente levou ela lá na rádio para conversar com o pessoal. E fomos lá com o Temporal, fomos lá porque foi graças a ela que a gente participou também desse evento, né? Claro. E isso aí tem, se buscar ali, é publicidade da segunda Olimpíada, eu acho O até. Juan participou, né, quando era pequeno, né? Dessa O Juan filmagem. participou. O Glaico. E aí... Não, essa Esse foi é de outro. outra. Essa Foi para a RBS. Que foi uma Ah, outra tá, gravação. Uma outra gravação. Essa aí a gente participou e foi muito engraçado. Porque assim, as pessoas, nós tudo metido, né? Tudo artista, né? Claro. Panata, pinduca, mas não sei quem, vamos abafar nessa gravação, né? Aí tinha
como a gente fala que é comunitário o grupo, daí tinha as pessoas que participavam da Paixão de Cristo também, chamava todo mundo, porque a gente sempre que tem alguma coisa, a gente chama todo mundo. Vamos lá. Mas naquilo vem a mãe, vem o pai, vem tudo, ainda mais que era a nível nacional a coisa, né? Resultado da seleção, ficamos, não, a gente participou. Uma coisa assim lá, mal apareceu o calcanhar de um, o joelho de outro. E os protagonistas da apresentação foram justamente Os as não pessoas, profissional. os pais dos. Genial. Teve os pais que participou, foi o Aldo único que foi privilegiado. O resto foi os pais, o outro foi o tio, o outro foi a menina lá que tava começando. Que começando. tem o bombardeio, que é só os calcanhar correndo. Isso, Aí as gurias lá que tinham participado, eu acho, de uma apresentação da Paixão de Cristo e que estavam começando a entrar no teatro, fazer o bicho da cabeça com a gente, né? Foram selecionados, né? Mas, gente do céu. Então, pra você ver, né? Nada. E sofremos, cara. O dia inteiro, cara. Você não é acostumado a andar a cavalo. E nós o dia inteiro em cima de um cavalo, cara. E volta e meia, um cavalo chuco daqueles parava ainda, você. Não. Era só nego andando de perna aberta no final do. Você foi realmente uma pessoa que teve de frente consigo mesmo, e o Temporá também, de várias pessoas aproveitadoras, né? Bastante. Meu Deus do céu, o que era aquele cara que veio contar, veio vender um curso, o que era aquilo? Essa acho que eu não conheço. Conta essa história. O Luciano me perdoe. Mas não aquela do Yoran Panata no podcast. Yoran? Do O Yoran? cara que fez era para participar de um filme sobre o contexto. Dá para gravar outro dia? Dá. Não. Pode fazer um segundo bloco também. Porque senão Porque não. já são 10 horas agora, mas eu acho super legal fazer uma segunda parte. O papo tá rendendo São bastante. 30 anos. E a história do muita João história. Amorim também, não tem? Tem do João Amorim. Nossa, tem muita coisa. Tem esse da RBS, esse e o Hélio participou, inclusive o Hélio depois foi fazer outros trabalhos com a o produtora. Big lá, né? Mas- E a gente foi fazer teste também lá, não passei por causa do sotaque também. Imagina, era uma peça lá, um filme lá Nordeste. aqui do Projeto Rondon lá em cima. Acre. Mas como é que é os personagens lá? Ai, meu Deus do céu. Não sei. Tá, enfim. Mas não tinha nada. Aí o cara queria aproveitar e fazer um comercial. Ele tinha uma produtora ali em Itajaí, queria fazer um comercial dos estivadores ali de Itajaí. Vamos testar aí. O italiano não, é a Royal 30. Aquela foi a primeira viagem que o Juan foi com a gente, foi a primeira. O Juan a gente teve que pegar autorização de pai, de avô, E o Rui é o outro também que tá em São Paulo. E o Juan, agora, que a gente tá não vendo? falou, exatamente. É. O Juan, a gente ainda não falou, com Nova 19 geração. anos, estava dirigindo o Alto de Natal também, né? Nossa, olha Que se aí, ó. criou no Temporá. Né? E que eu acho que, de repente, se der fazer um outro bloco, a gente pode estar contando num outro bloco, A né? história, claro. De repente até podemos chamar ele. Porque assim, e daí a gente De não repente falou ele também passa por caçador, tá dessas por aí. pessoas, das mais novas, dessa questão também da transição que o Teatro Temporal vai passar agora, né? Que eu acredito que é uma transição, até mesmo pela parada, devido à pandemia, devido a se repensar, então é um momento assim bem simbólico, né? E essa sucessão, por assim dizer, né? Com o Luciano no Quem Temporá. mais que tá lá? Tem uma geração nova lá, né? De pessoas que estão. Sim, exato. Então tem muita gente nova ali, muita, né? O Ronaldo, que nós chamamos para vir, não pôde vir o hoje. Ronaldo, A Marcela, mas são Marcelo, pessoas novas. Tony, que sempre atua. O seu Tony. Edson também atua. Então tem uma galera nova aí que tá. Tem participando mais bastante gente ativamente. nova, bastante. Os velhos estão sempre por aí, porque assim, tem gente. Às vezes a gente vai lá pro litoral, conversa com o pessoal diz, mas se for fazer a fúria hoje, daí fica difícil, né? Digo, por que difícil? Diz ele, mas onde que vocês vão achar? Digo, os atores estão todos por aí. É questão só de estar lá assim, que a gente reúne 50, 60 pessoas e põe na arena. Né? Uma Entende? coisa Põe na arena. orgânica. Né? Então, porque é uma história que está viva, é um povo que para nós aqui é
constante. E se alguém hoje não está fazendo teatro, não está fazendo contenção, porque os compromissos diários aí estão, né, cada vez tem que trabalhar mais, cada vez mais correria, mais estudo, mais trabalho, mais tudo, entende? Mas para um trabalho desse, para o trabalho de Paixão de Cristo, a gente consegue sim reunir muita gente e fazer. E hoje muito melhor do que a gente fez, inclusive, né? Porque a gente tem toda essa bagagem de experiência, né? E Na evolução. Questão burocrática também, a galera sabe usar muito melhor do que antigamente, né? Lembrar de Tudo. assinar o contrato. Não, claro, tudo é um aprendizado, né? É porque E só o- os trambiques dá um programa, né? Só também. Esse do Johan aí, nossa, mãe do céu. É história do próximo bloco. Do Johan, Fiquem aguardando então o Johan. esse tinha que chamar a Dona Maurina pra vir. Ó, podia também fazer uma com você, com a Dona Maurina. Vai dar muita história boa. Vai, ó, temos Nossa senhora. outros Agora fiquei coletivos, lembrado, coletivo meu. das benzedeiras. Meu Deus do céu. Ih, meu filho, você vai ver quando ficar velho, você vai afrouxar também. No meio da apresentação. No meio da deitado. apresentação, onde que a gente estava apresentando? Que ela estava, né? Eu não sei, cada vez que tinha aquela cena final de todo mundo deitado no final, ela falava, filho, depois tu dá uma carona pra eu ir pra casa? Antes de terminar o espetáculo. Daí às vezes a gente brigava com ela, né? Porque a gente ficava irritado. É. Fica quieta aí. Uma cena. Daí E ela depois, ficava no ofendida. daí tem o final da história também, lá de Floripa, né? Floripa. Daí- Ah, é verdade. Ah, Olha não aí, ó. contou. Vai ficar pro segundo programa, mas no final da Será? história Será? Eu- Mas quanto tempo que a gente tá aí, Igor? 3 Olha, horas. 1h42. Ah, então. O quê? O Dá último tempo teve que 3 você horas, pensa, Fanato. não? Deu Não, mais eu uns acho 2 que horas eu não vou aí. colocar não. Já que já tem essas histórias aí. Porque o meu aí vai comer tudo o resto. O que você imagina, Luciano, pro futuro do grupo? Assim, uma coisa que vocês já conversaram. 30 anos. Você tá. Eu sei que vocês estão lidando aí com uma papelada burocrática, que eu sei bem como é que é. Sim. Mas assim, tipo, tem alguma ideia, algum projeto? Porque você é militante comunitário também em muitos eventos aí. Ativista e tal, Muitos né? coletivos da cidade. O que você vê o temporar assim? Eu acho que o primeiro questão como iniciante do temporá, eu acho que é não perder a essência. Eu acho que além de construir algo claro para o futuro, é não perder essa essência do temporá de ser humano, o lado humano de família, de que as pessoas que estão ali, se a gente chamar, vão voltar, porque o Popular grupo é também, né? isso, é acolhedor. Eu acho que é essa a essência do temporá. A gente não pode perder nunca. Eu acho que vou procurar cativar o máximo possível isso, né? Só Esse que puxando legado. o saco um pouco, eu acho que isso é uma coisa que você tem muito forte em você. E eu acho que vai ser muito fácil fazer isso, temporada se manter Espero forte. que sim. É uma boa passagem de bastão mesmo. Com toda essa bagagem que já tem na história, né? E você na própria história de vida. E a gente poder utilizar, hoje em dia a gente tem muitos recursos, né? Se lá em 2002 a gente não tinha nenhum, hoje a gente tem alguns recursos que a gente pode utilizar. Então o temporada precisa utilizar muito mais esses recursos que o Estado, que o governo disponibiliza, né? E quem sabe arregar mais recursos e remontar a Folha Cabocla e fazer novos projetos para o futuro, porque o grupo seja mais ativo também, né? No estado todo. Acho que tem que ampliar, porque o grupo ele tem uma história tão bonita, ela precisa ser contada, né? Contada não só em Caçador, não só na região, mas estadual, nacional. O grupo temporal é um grupo de resistência, então. Eu acho que a história do Temporá se entrelaça com o contestado pela sua criação. Então acho que a resistência do caboclo mesmo lá, o próprio Panata tem isso em si, da resistência, da raiva, de ser justo, né? Com aquilo, o grupo Temporá acho que leva consigo, e eu quero levar isso comigo também como pessoa humana e futuramente como membro do grupo, na executivo do grupo, né? Na diretoria. E uma outra coisa, Luciano, que eu já quero falar publicamente, porque a gente praticamente não conversou ainda sobre essa transição, né? Mas assim, ó, pensar grande não é você ser orgulhoso ou deixar de ser humilde, né? Que é uma das coisas que a gente nunca pensou foi de pensar pequeno, fazer... Não é que coisa... Porque assim, coisas simples, às vezes são grandes, né? Exatamente. E
Mas assim, os projetos do grupo, por mais que a gente tenha recebido crítica, mas queira ou não queira, traz algum resultado, né, para a questão cultura, para a Tudo que a questão, gente tá falando afinal de até contas, é um agora, grupo de né? É Então, história. né, Muito. mas a gente sempre está pensando assim, em fazer algo mais, porque assim, ó, existe um certo preconceito, aquele preconceito diz, não, isso não é para cidade pequena, é para cidade grande, que a gente ouvia cada vez que ia se reunir com o representante do Estado aqui, né? Então, Não dá pra fazer que ali, isso né? nunca fique, né? É justamente o contrário. Nós temos condições, nós vamos fazer, nós já fizemos e vamos fazer ainda melhor. E não importa também, eu sempre falei, na cultura não existe fronteira, não existe limite, né? Então a gente, se você pensou alguma coisa lá na frente, vai, lute, que uma hora dá certo. Uma hora dá certo, né? É lógico, você tem que fazer, porque se você pensar só em você também, Claro. muitas pessoas não vão te acompanhar, outros não vão apoiar e o projeto vai morrer. Mas quando você faz uma coisa que tem um coletivo, retorno social, muitas pessoas. Hoje, onde você vai, às vezes você está lá em Santo Veloso, o pessoal fala, e a Paixão de Cristo, não vamos, porque o Paixão de Cristo o pessoal estava vindo assistir aqui já. Né? Tinha gente que vinha lá do Paraná, assistia Paixão de Cristo, já que não é do. Agora imagina a Fúria. A Fúria também, você vai em Calmão, você vai. Argentina, né? O pessoal pede, porque quando é que vocês vão fazer de novo aquela apresentação? Reconhece. Mas eles falam assim como se a gente tivesse apresentado ontem, né? Entende? Infelizmente não. Paixão de não Cristo foi, já faz faz um bom tempo. quantos anos que não tem? Paixão de Cristo 2013 é a última. 7, 8. É. O Alto de Natal foi ali em Macieira, ali, né? A que última, a gente fez. Daí veio a pandemia, por conta da pandemia a gente parou, mas senão estava apresentando, né? E você acha que Caçador tem uma barreira para isso? Se criou? Por que não teve mais? Aqui em Caçador? Tá na hora de colocar a imagem de opressão pra falar sobre isso. Vamos lá Saudar para. mais depressão, verdade. Eu acho que tem tudo a ver. Então, Panata, então vamos ver, já que o Luciano sugeriu, vamos ver. Porque eu tinha esquecido quando o Gustavo me falou que Do que o tempo mesmo? tava- A imagem de opressão. Pouco por fora. A gente pede Tudo tem para a que ver. cada grupo traga um símbolo para ele, uma imagem que pode ser da internet, do seu próprio histórico, enfim. E no caso, o Temporá, como é um grupo teatral, trabalha com as artes do teatro, a gente pediu para que trouxesse uma imagem de opressão. Isso é um exercício desenvolvido por Augusto Boal, um teatro do oprimido. Traga uma imagem de opressão e vamos debater sobre ela. Aí está a imagem que o Temporá trouxe. Luciano. Acho que o Panata ia iniciar isso, né? Não, eu não ia iniciar, não, mas já foi ilustrado, né? A questão do ingresso da Fúria Caboclo é um exemplo de opressão, né? Ou a questão da recolhida de todo o cenário e coisa, para que mais opressão sobre os artistas que isso? Entende? Então, justo a questão do ingresso, estava falando para ele também que hoje, como nós vivemos numa região onde o desenvolvimento humano é o pior da região sul e o poder aquisitivo um dos mais baixos, qualquer valor que você colocar no ingresso faz falta sim para quem ganha o salário mínimo, para uma família, entende? Faz falta para si. Então por isso que a gente precisa urgente buscar cada vez mais o retorno social dos impostos que é pago para que seja revertido em produção cultural, em apresentação cultural, em formação de artista e que se acesso a seja tudo isso. aberto ao público o espetáculo. Acesso a tudo Né? isso. Ela é uma forma de opressão tanto às pessoas, né, que não conseguem adquirir o ingresso para ter acesso à arte, tanto uma questão de opressão, de que há também a questão de valorização do grupo, né, de que o quanto vale um espetáculo, né, então como espetáculo de arte, de teatro, o ingresso ele coloca um preço da nossa arte, né, e isso nos oprime muitas vezes também. Né, como artistas, o quanto vale a nossa arte, R$2, R$5, R$10, que torna-se uma forma de opressão. Mas o ingresso em si é a questão econômica, né? A questão de incentivos, né? Como o Panato falou, infelizmente, antigamente e hoje em dia é muito difícil a gente ter esses incentivos econômicos, o que torna uma opressão aos grupos, tanto aos atores que infelizmente
infelizmente ou não, né, precisa se manter de uma outra forma com outros trabalhos à parte, porque não consegue viver da própria arte, porque ela não se sustenta em si, porque ela não é valorizada, ela não é reconhecida como um trabalho, né, infelizmente. Até ia dizer isso, Luciano, interromper você um pouquinho. Sim. Mas para justamente ilustrar dentro dessa tua fala, as pessoas que estão assistindo a gente não sabem, mas nós que somos das artes e principalmente do teatro, não vivemos disso. Tentamos, mas não vivemos. Você Exatamente. vive do teatro? Vamos dizer, financeiramente? Não. O Panata. Não. As pessoas às vezes veem a gente, tipo assim, estão ganhando, né? Então, cada um tem que ter uma outra profissão. Uma outra atividade, uma outra... Uma outra atividade. A gente tenta, os tempos melhoraram, hoje em dia a gente já consegue, em alguns casos, né? Mas a maioria de quem está fazendo por amor à arte, à sua história, enfim. Sim, Exatamente. sim. Se a gente vivesse, quem sabe, em outra realidade econômica, o ingresso é uma forma de valorizar o artista, né? A partir do momento, né? Tem muita gente que paga com gosto o ingresso. Sim. Quando existe uma produção, quando existe um artista, né? Então tem o lado bom do ingresso, né? Que é a valorização do trabalho, valorização do artista, né? Mas, infelizmente, a nossa realidade é bem... É pelo né? amor mesmo, né? E nessa cibernética, nessa coisa que a gente vive hoje em dia também, a formação de público é muito complicado, muito difícil, né? É muito complicado hoje. Hoje existe muita concorrência Muita concorrência virtual aí. virtual com a questão intelectual, com a questão... Perde a coisa da De realidade, dramaturgia. da proximidade, né? É. Mas, queria perguntar alguma coisa? Vai ter o segundo bloco, então? Vamos já escrevam aí nos comentários o que você quer saber do Panata. Quase Tava história. vivo isso? Hã? Tava vivo isso? Não. Então tá. Mas faz de conta Não, que é porque ao eu vivo. tô aqui, mas não tô sabendo até agora por que eu vim fazer aqui. Não sei. Ou só pra avisar, a gente tá gravando, tá bom? Gravando. Tudo que tá sendo feito. A gente vai Ah, transmitir depois. Mas assim, pra gente encerrar então esse bate-papo aqui, o terceiro programa Tocaia, na semana que vem a gente tem o pessoal da Associação dos Artesãs de Caçador. No próximo programa. Ótimo, tem que falar com Não. elas. Não. Ao avise. contrário. Não, no próximo programa é a J Artes 8. Então tem que falar com ela também. A gente geralmente marca uma semana antes. J Artes 8, saiba que semana É, que vem esperamos vocês aqui. Já sabe. Fiquem sabendo agora. Não, mas a gente conversa uma semana com antecedência, sabe, Panata? Assim, Tá, eu percebi. Sim, claro. Pegou o tranquilo. Panata no banho hoje. Panata não vai vir? Onde que é, amigo? Eu não sei. Mas assim, para a gente encerrar uma mensagem final aí pro pessoal, esse projeto Tocaia é um projeto que é financiado pela Lei Aldir Blanc, do município de Caçador, da Companhia de Artes Vento Negro, e então a gente tem esse apoio aí, né, dessa lei, e a gente está valorizando os nossos coletivos culturais aqui da cidade de Caçador, que alguns deles saíram nessa revistinha aqui, que eu sempre gosto de mostrar, o Temporada está aqui também. E agora, para a gente encerrar, uma mensagem final aí para Panata e Luciano, Acho que para os nossos ouvintes, telespectadores, o que vocês querem dizer assim? Porque hoje foi falado muita coisa aí que ninguém sabia, às vezes muita gente já me perguntou, tudo isso que o Panata falou e tem muito mais. é uma Vamos lá. grande história do Temporá. Mas a questão, eu acho, a questão da arte, do teatro é que a gente precisa fazer. A gente precisa aprender a fazer, mas não no sentido de aprender didática, mas de ir lá experimentar, né? De experimentar. Mesmo quem nunca fez teatro, vai lá, experimente. Quem nunca assistiu, a gente precisa experimentar, assistir. E através disso que a gente vai aprender a valorizar também o outro, né? Tem essa empatia. É a principal coisa que a gente precisa ter mais hoje em dia mesmo. E o Facebook do Temporá, se lembra de corpo, pessoal? Tá na revista ali. É, Grupo Temporá, no Tem que dar Facebook, uma Grupo de movimentada Teatro lá, né? Temporá. Tá no Facebook. Tá, no Facebook. temporada na outra. É isso aí. E tá no varal.com, tem alguns Varal.com espetáculos também. lá. Tem. Tá aqui no nosso canal. No YouTube, se procurar, tem alguns vídeos também lá, mas a gente vai ter que organizar isso, né? Porque tá tudo bagunçado, tudo.
A gente nunca manjou muito disso, né? Esse tempo é interessante, o tempo de tocaia, porque a gente se recolhe, se reorganiza para depois se expandir novamente. Sim, sim. Quarentena-nos. E aí, Panata? A minha mensagem acabou de falar, a gente se recolhe e se organiza para prosseguir novamente. Né? Não, mas assim, primeiramente eu acho louvável essa iniciativa que vocês tiveram, né, de estar reunindo esse coletivo de cultura, né, que graças a Deus hoje, graças aos atores e graças aos vários grupos, existe, né, esse coletivo, né? E que cada vez mais, eu sempre cito o exemplo aqui das flores em Caçador, né? Uma vez, se você plantasse uma flor, o cara arrancava, jogava fora, ou pisoteava, mas algumas pessoas não desistiram, continuaram plantando, né? Então hoje a gente tem belos jardins nas ruas da cidade, né? E ninguém mexe. E com a cultura não pode ser diferente. Então a gente vai plantando, 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 vai chegar uma hora que vai florescer e as pessoas vão respeitar. É isso. Muito bom, muito massa. Show. É isso aí, com essa mensagem final a gente agradece a vocês que ficaram aqui, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo e comentem embaixo, porque isso faz com que o vídeo seja mais visto. Seja mais visto. Muito o português daí estamos mal. Formado em letras, falando errado. Muito obrigado, pessoal, até a próxima. Valeu. Obrigado. Valeu, Gustavo, Panata. Valeu, galera. Luciano, Eduardo, Beijo. nosso técnico, cameraman. Sim, não podemos esquecer Peraí. Ah, Pode falar. do apoio da Futurama, que nos emprestou Claro, cristais, câmeras aí e tudo mais. Inclusive, valorize os coletivos culturais de suas cidades. Isso é muito importante para a formação intelectual, para o questionamento de liberdade do ser humano. O ser humano é um ser livre e ele precisa ser cultivado livremente, como as flores. Então valorize a cultura de suas cidades e tudo mais. e já faça a abertura agora. Né?